Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Uchiha Takuya. Capítulo 21, 300 mil ryu, nem uma única moeda a menos. Takuya não conseguiu evitar rir enquanto observava o grande gato laranja se encolher de dor, perdendo completamente a vontade de lutar. Esse cara só late e não morde? Não foi isso. Provavelmente foi só um acaso. Ele tinha acabado de chutar o queixo do gato, fazendo-o morder a própria língua. A dor era tão intensa que ele perdeu a vontade de lutar. É como quando um homem é atingido em, você sabe onde, perda instantânea do espírito de luta. A única diferença aqui era que o grande gato laranja tinha mordido a própria língua. Tudo que Takuya fez foi chutar seu queixo. Takuya, você está bem? Ao ouvir a comoção e o rugido do gato, Mikoto correu. Quando ela chegou, Takuya já havia nocauteado o grande felino e o amarrado com uma corda. Nada demais, Takuya disse, parado ao lado do gato laranja gigante e inconsciente. Ele deu um tapinha em suas costas e acrescentou: este deve ser o culpado que está atacando o gado. Nossa recompensa de missão deve aumentar agora, e provavelmente poderíamos vender esse cara por um bom preço também. É isso? Mikoto não conseguiu deixar de rir, incrédulo, depois de ouvir como a batalha aconteceu. Ela estava ansiosa para aprimorar suas habilidades de combate e ganhar alguma experiência. Mas Takuya resolveu tudo em apenas alguns movimentos. A luta foi direta. Um chute no queixo e enquanto o gato se recuperava da dor, ele o nocauteou. Então ele amarrou e foi isso. Ela nem levantou um dedo. Mikoto, você ainda não tem um animal de invocação, tem? Que tal fazer um contrato com esse cara? O grande gato laranja era bem forte e como Mikoto ainda não tinha um animal de invocação, parecia uma boa combinação. Não, obrigado. Mikoto balançou a cabeça, olhando para o gato que era do tamanho de uma casa pequena. Prefiro continuar com a tradição do nosso clã Uchiha. Invocar gatos ninjas torna mais fácil comprar armas e ferramentas deles mais tarde. Fazer um contrato de invocação com os gatos ninja era uma tradição no clã Uchiha. A maioria dos ninjas Uchiha habilidosos tinham contratos com os gatos ninjas. Os gatos ninja também forneceram aos Uchiha várias ferramentas e pergaminhos. Contanto que você tivesse dinheiro, você poderia comprar o que quisesse deles, e seus preços geralmente eram melhores do que os oferecidos nas lojas de armas da vila. Tudo bem, então vamos vender esse cara de volta em Konoha. Para uma missão de nível D mesmo com um bônus, o máximo que eles podiam esperar eram alguns milhares de ryu. Mas se eles vendessem esse grandão em Konoha, eles poderiam facilmente conseguir 300 mil rios. Invocar feras e armas de chakra de alta qualidade sempre renderam altos preços. Arrastando o gato laranja firmemente amarrado de volta para Konoha, Takuya e Mikoto chamaram bastante atenção. Muitas pessoas rapidamente se afastaram quando eles passaram. Esse é um tigre grande. Aquelas duas crianças são da vila? Elas são realmente algo pegando um tigre tão grande. Eles estão levando de volta para abatê-lo e transformá-lo em carne? Idiota, uma criatura dessas pode ser vendida como uma besta de invocação por muito dinheiro. Comer é tudo o que você pensa? Os murmúrios dos transeuntes deixaram Mikoto um pouco envergonhado. Ela nem havia chegado a tempo para a batalha, e agora Takuya estava lidando com a tarefa de arrastar o gato de volta para Konoha. Isso a fez sentir como se não tivesse feito muita coisa. Olá, eu sou Sanioro. Você está planejando vender aquela besta de invocação em Konoha? A demanda por bestas de invocação era ainda maior do que Takuya esperava. Antes mesmo de chegarem à vila, o ninja que retornava de uma missão avistou o grande gato laranja, seus olhos brilhando enquanto ele se aproximava rapidamente. 300 mil ryu e é seu. Takuya não tinha feito nenhuma pesquisa sobre o preço, mas ele imaginou que 300 mil soaria justo. Qualquer coisa menos, e eles não fariam acordo. 300 mil? Sanioro hesitou, então deu um sorriso irônico. Você poderia abaixar um pouco o preço? Acabei de comprar algumas ferramentas novas então. Desculpe, mas esse é o preço. Se você não puder pagar, eu levo para a vila e vendo lá. Boas feras de invocação sempre tiveram compradores, especialmente entre os ninjas que tinham talento mediano e baixo potencial de crescimento. Para eles, ter uma fera de invocação forte poderia melhorar muito suas habilidades de combate. E em situações críticas, pode até salvar suas vidas. Muitos ninjas gostavam de usar suas bestas de invocação como iscas para ajudá-los a escapar. Eu vou levar. Vendo que Takuya estava prestes a ir embora com o gato laranja, sem nem mesmo tentar negociar, Sanioro gritou rapidamente. Eu pagarei os 300 mil ryu, mas preciso de um tempo para juntar o dinheiro. Acabei de voltar de uma missão, então preciso de um pouco para juntar tudo. Se eu estiver te atrasando, posso te ajudar a trazer esse cara de volta para a vila. Ser ninja era um trabalho perigoso, mas também pagava bem. Contanto que não fossem preguiçosos e controlassem seus gastos, a maioria dos ninjas vivia confortavelmente. Até mesmo uma missão regular de nível C poderia trazer milhares, se não dezenas de milhares, de ryu. Mas ser um ninja também era caro. É por isso que muitos ninjas ganhavam muito, mas também gastavam muito, muitas vezes ficando com poucas economias. Normalmente, o saldo bancário de um ninja era um bom indicador de seu nível de habilidade. Quanto mais forte o ninja, mais dinheiro ele ganhava. Tsunade foi a exceção a essa regra. Takuya imaginou que havia poucos ninjas no mundo inteiro que poderiam ganhar mais dinheiro do que Tsunade e ainda assim acabar mais pobres. Isso é ótimo. Ter alguém para ajudar era uma oferta bem-vinda para Takuya. Foi preciso muito esforço para arrastar o gato laranja até lá do rancho. Dê um tempo, garoto. Eu cuido disso daqui. Sanioro não era de hesitar. Ele agarrou a corda e começou a arrastar o gato para longe. Embora ele estivesse ansioso para formar um contrato de invocação com o gato laranja ali mesmo, ele ainda não tinha pago por isso. Takuya não ia permitir isso.
Caso contrário, ele poderia ter economizado o esforço de arrastar o gato de volta para Konoha. À medida que se aproximavam da vila, mais e mais pessoas começaram a perguntar sobre o gato, mas Sanioro mandou todos embora. Esta besta invocadora é minha. O preço está definido. Vocês podem cair fora. De volta a Konoha, eles fizeram a troca, dinheiro pelo gato. Enquanto outros estudantes ainda esperavam pelas designações dos esquadrões da vila, Takuya e Mikoto já haviam ganhado uma boa quantia de dinheiro. Capítulo 22. Ser um ninja é realmente tão lucrativo? Não ter um instrutor Jonin realmente tem suas vantagens. Você pode assumir missões quando quiser, descansar quando não quiser e apenas ficar na vila para treinar. Fácil arejado. Mikoto precisava ir para casa para fazer o check-in, então os dois se separaram e seguiram caminhos diferentes. Assim que Takuya chegou à porta da frente, ele percebeu que poderia ter problemas, porque ali estavam Kushina e Minato, ambos olhando para ele com óbvio desagrado. Kushina parecia bem, mas a expressão de Minato estava praticamente gritando. Você me enganou, não foi? Fiz um pouco mais hoje, que tal irmos comer um churrasco? Takuya sugeriu, tentando mudar o clima. Claro! Kushina concordou imediatamente, sua mente ficando em branco diante do convite genuíno e sincero de Takuya. As palavras saíram de sua boca antes mesmo que ela percebesse o que estava dizendo. Quando ela percebeu, porém, seu rosto ficou vermelho brilhante quando percebeu que tinha acabado de abandonar seu time com Minato. Minato revirou os olhos, lançando-lhe um olhar que dizia, eu sabia que isso aconteceria. Contar com Kushina para manter Takuya sob controle era uma causa perdida. Sempre que Takuya estava envolvido, Kushina sempre acabava ficando do lado dele, quase como se ela não pudesse evitar. Você me derrotou, pensou Minato, deixando os ombros caírem e sua voz cheia de frustração. Você nem nos contou algo tão grande. Se Jiraiya-sensei não tivesse mencionado hoje, eu não saberia que você e Mikoto formaram um esquadrão de 2 pessoas. Parecia que Jiraiya já havia oficializado as coisas com Minato, aceitando-o como seu aluno. Eu não te contei porque não queria te causar problemas desnecessários, disse Takuya com uma expressão séria. Minato, eu sempre acreditei que estar sob a orientação de Jiraiya-sensei é uma boa escolha para você. Apenas certifique-se de não pegar nenhum dos maus hábitos dele. Maus hábitos? Minato ecoou em confusão. Jiraiya-sensei tem maus hábitos? Minato só conheceu Jiraiya naquele dia. Eles passaram a manhã conversando, e foi Jiraiya quem o informou sobre o novo time de Takuya e Mikoto. Como era o primeiro encontro deles, tudo o que Minato sabia era que Jiraiya era um discípulo do terceiro Hokage. Ele não tinha a mínima ideia de mais nada, mas Kushina sabia melhor. Seu rosto ainda levemente corado de repente ficou sério, seu olhar se aguçando com suspeita. O que é esse olhar? Minato pensou perplexo. O que eu fiz de errado? Nada, eu acho. Isso é sobre Jiraiya-sensei? Vamos caminhar e conversar, disse Takuya, passando um braço pelos ombros de Minato e se inclinando para sussurrar. Jiraiya é um pouco pervertido. Ele gosta de se esgueirar e observar garotas tomando banho, usando pesquisa como desculpa. Os olhos de Minato se arregalaram em choque, e ele engasgou com o ar, seu rosto ficou vermelho enquanto ele gaguejava e tossia. Jiraiya-sensei realmente tem um hobby como esse? Minato perguntou, sua voz cheia de descrença depois que ele finalmente recuperou o fôlego. Isso não é um hobby, é completamente assustador. Takuya não conseguiu evitar xingar. Kushina, sempre educada, gentilmente lembrou. Takuya, você está xingando. Isso não vem ao caso, Takuya dispensou-a com um gesto, virando-se para Minato com um olhar feroz. É simplesmente errado. Imagine se alguém estivesse espionando as mulheres da sua família, sua namorada, ou até mesmo sua futura esposa enquanto elas estivessem tomando banho. Como você se sentiria? Eu os mataria na hora. Os punhos de Minato se cerraram instintivamente. Espere. Mas aquele voyeur é meu professor. Minato gaguejou, lutando para encontrar as palavras antes de finalmente murmurar. Acho que tentaria convencer Jiraiya-sensei a desistir, convencê-lo a parar de fazer isso. Takuya achou completamente revoltante que tanto Jiraiya quanto o terceiro Hokage tivessem o hábito de espionar as pessoas enquanto elas tomavam banho. Onde eles adquiriram um hábito tão desagradável? Se eles queriam assistir, por que não pagar? Havia muitos lugares onde você poderia gastar algum dinheiro, e eles atendiam a todos os seus caprichos. Por que andar por aí como um ladrão? Na verdade, até os ladrões tinham mais dignidade. Tenho que ajudar Jiraiya-sensei a ver o erro de seus caminhos. Não posso deixá-lo continuar fazendo isso. Minato cerrou os dentes, determinado a ajudar Jiraiya a mudar seus hábitos. Takuya, enquanto isso, estava se perguntando se deveria causar problemas para o terceiro Hokage. Talvez vazar seu jutsu de telescópio para o público e ver o que ele acha quando seu segredinho for revelado. Espiando sob o pretexto de monitorar a vila? Nojento. Ele não está preocupado que alguém possa começar a espionar sua esposa. Bem, não importa, ela é velha demais para isso. Os 3 chegaram à churrascaria. Minato pegou o cardápio e pediu quase tudo, claramente determinado a comer Takuya fora de casa. Takuya, que missão você e Mikoto assumiram hoje? Kushina perguntou, sua curiosidade falando mais alto. Com Minato prestes a começar seu treinamento com Jiraiya, e Takuya formando um esquadrão com Mikoto, Kushina se sentiu estranha. Como Jinchuriki, ela ficou presa na vila, sem poder ir a lugar nenhum. Esqueça formar uma equipe e assumir missões. Até mesmo se aproximar de alguém significava que essa pessoa estaria sob os olhos atentos da Anbu. Era uma existência solitária e frustrante, algo que somente Kushina poderia realmente entender. É por isso que ela estava tão ansiosa para ouvir sobre o mundo exterior. Assumimos a missão de espantar alguns animais selvagens, explicou Takuya, resumindo os eventos do dia. Quando ele mencionou que havia capturado facilmente um grande gato laranja que seria uma ótima fera de invocação e o vendido por 300 mil ryu, tanto Minato quanto Kushina ficaram surpresos.
Ser um ninja é realmente tão lucrativo? Minato estava acostumado a estar sem dinheiro, e Kushina não entendia muito bem o conceito de dinheiro. Afinal, ela era dona de uma rua inteira em Konoha. Ela não precisava levantar um dedo, apenas coletar seus dividendos anuais, e ela arrecadaria milhões de ryu. Então não se preocupe em economizar dinheiro esta noite. Coma o quanto quiser. Acontece que um churrasco não custou nem perto de 10 mil ryu. Mesmo com a promessa de Minato de levar Takuya à falência, no final da refeição, ele era quem se apoiava na parede. Takuya estava genuinamente preocupado que Minato nem chegasse em casa antes de vomitar em todo lugar. Vamos, eu te acompanho até em casa, Takuya ofereceu. Minato queria acompanhar Kushina até em casa, mas ela não lhe dava chance. Ok. Kushina concordou, feliz que Takuya queria acompanhá-la até em casa. Ela praticamente pulou ao lado dele, tagarelando sem parar. Era como se ela tivesse um estoque infinito de coisas para dizer. Takuya apenas sorria e assentia de vez em quando, ouvindo em silêncio enquanto Kushina desabafava e conversava. Até mais. Depois de se despedir de Takuya, Kushina cantarolou uma pequena canção enquanto se afastava, claramente animada. Uau, você parecia tão deprimida esta manhã, como se o mundo estivesse acabando. Agora você está toda sorridente e até cantarolando uma música. Ver sua paixão te deixou tão feliz assim? Tsunade provocou quando viu o comportamento alegre de Kushina. Senhora Tsunade. O rosto de Kushina ficou vermelho brilhante enquanto ela batia o pé em protesto. Não tem nenhuma paixonite. Takuya apenas explicou porque não nos contou o que aconteceu, e isso me fez sentir melhor. Não é o que você pensa. Ah, claro, claro. Não é uma paixonite, não é uma paixonite. Tsunade não conseguiu conter o riso, provocando Kushina ainda mais, enquanto Kushina, perturbada, não percebeu que estava sendo enganada. Ela pensou que Tsunade acreditou nela e foi até seu quarto para trocar de roupa. Enquanto isso, Tsunade ficou rolando no sofá rindo. Essa menina é muito fofa. Irmã, o que é tão engraçado? Capítulo 23. Vigília noturna? Claro, deixe o Nove Caudas cuidar disso. Navaki tinha acabado de retornar de uma missão e estava tão exausto que desabou no sofá. Ele não tinha nem energia para tomar banho. Tudo o que queria era dormir. Ei, irmã, você fez alguma comida? Estou morrendo de fome, ele gritou. Fazer comida? Você tá brincando? Quando foi que eu cozinhei? Levante seu preguiçoso e vá tomar um banho, Tsunade retrucou, agarrando Navaki e jogando-o em direção ao banheiro. Depois que terminar, vá comprar comida. Eu também estou com fome. A maioria dos irmãos tinha uma irmã mais velha cuidando do irmão mais novo, mas no caso dele foi o contrário. Minha irmã é tão dura, Navaki pensou, esfregando o ponto dolorido onde ele tinha caído. Sua exaustão tinha desaparecido de repente, substituída por uma forte vontade de se limpar e comprar comida. Caso contrário, conhecendo Tsunade, ele levaria outra rodada de broncas. Era uma vida difícil, mas não havia ninguém com quem ele pudesse reclamar, já que todos com quem ele falava tinham tanto medo de Tsunade quanto ele. A designação de equipes para novos genins foi finalmente concluída e, sob a orientação dos jonins designados, os esquadrões começaram a assumir missões. Havia tarefas como pegar gatos vadios, recolher lixo ou até mesmo ajudar na agricultura. Todo o escritório da missão estava em completo caos. Não há mais missões decentes? Mikoto perguntou, notando que Takuya estava olhando para os pergaminhos de missão por um longo tempo, sua carranca se aprofundando. Todos os bons já foram pegos, Takuya respondeu, frustrado. Assim que os novos esquadrões Genin foram liberados, a maioria das missões de rank D adequadas foram arrebatadas. Mikoto olhou por cima do ombro para os pergaminhos, sua expressão ficando azeda. Ela não queria ficar presa com as tarefas restantes, especialmente não algo como limpar banheiros. Takuya também não ficou nada feliz com isso. Então, ele voltou sua atenção para as missões de rank C. Geralmente, ele e Mikoto eram capazes de lidar com elas. Podemos aceitar essa missão? Takuya perguntou, apontando para um dos pergaminhos. O funcionário do escritório da missão olhou para ele e respondeu, seu esquadrão pode levá-lo, mas o cliente está com pressa. Eles precisam chegar à residência do Daimyo até o meio-dia de amanhã. Tudo bem, vamos aceitar, decidiu Takuya. Como não havia mais missões de rank D adequadas, ele escolheu uma missão de rank C para escoltar um comerciante até a residência do Daimyo. O pagamento por essa missão era menor para tarefas de rank C, mas Takuya não se importava com isso. Ele estava mais interessado na missão em si. Acompanhar alguém até a residência do Daimyo era muito melhor do que limpar banheiros ou cuidar de crianças. Depois de entregar suas identidades ninja e aceitar a missão, Takuya e Mikoto foram até o portão da vila para esperar pelo cliente. Alguém do escritório da missão notificaria o cliente para encontrá-lo lá. Não demorou muito para que o comerciante, parecendo bastante nervoso, chegasse ao portão. Embora Takuya e Mikoto fossem bem jovens, o cliente não ousou questionar suas habilidades. Afinal, aquela era Konoha, a mais forte das 5 grandes vilas Shinobi e aquela com mais solicitações de missões. Outra missão de nível C não faria muita diferença para Konoha, mas se um cliente duvidasse das habilidades dos ninjas de Konoha ou causasse problemas, a vila tinha o direito de cancelar a missão completamente. E pior, eles podem até ser levados para interrogatório pela polícia, suspeitos de serem espiões. Depois de preencher a papelada necessária, os 3 partiram de Konoha em direção à residência do Daimyo. O comerciante não era muito de falar, permanecendo em silêncio durante toda a viagem, aparentemente ansioso para retornar à residência do Daimyo. Fique alerta. Podemos enfrentar alguns problemas na estrada, Takuya sussurrou para Mikoto enquanto eles exploravam juntos. Algo nessa missão de escolta parecia estranho.
Salário baixo, trabalho rápido e comportamento ansioso do cliente. Todos sinais apontavam para problemas. Talvez alguém estivesse de olho nele, fossem pessoas comuns ou outros ninjas. Entendido, respondeu Mikoto, sua expressão ficando séria enquanto ela examinava os arredores em busca de qualquer sinal de uma emboscada. Se fossem apenas Takuya e Mikoto, eles poderiam ter chegado à residência do daimyo em um dia, mas com uma pessoa comum a reboque, a jornada levaria muito mais tempo. Você deveria descansar um pouco. Eu fico com a primeira vigília, Takuya ofereceu quando eles pararam para acampar durante a noite. Mikoto parecia preocupado. Que tal eu ficar com a primeira metade da noite? Vai ser difícil para você ficar acordado a noite toda, especialmente porque temos que continuar nos movendo amanhã. Estou bem, disse Takuya, aproveitando o momento para beliscar a bochecha de Mikoto de brincadeira, fazendo seu rosto assumir uma expressão ampla e exagerada. Bater? Ai, ela realmente bate forte. Acontece que não era possível mexer no rosto de uma garota, mesmo que ela ainda fosse jovem. Takuya esfregou as costas da mão, que agora estava vermelha do tapa. Mikoto, apesar de provocada, não resistiu mais. Ela obedientemente pulou em uma árvore próxima, acomodando-se contra o tronco para descansar. Vocês dois ficam ótimos juntos, garoto. Eu não tinha uma namorada tão bonita quando tinha sua idade, brincou o comerciante, aquecendo-se perto da fogueira enquanto relembrava seus dias de juventude. Ela não é minha namorada, Takuya respondeu com um sorriso, jogando mais alguns gravetos no fogo. É melhor dormir um pouco, velho. Temos que começar cedo amanhã, e você quer chegar à residência do daimyo ao meio-dia, certo? Você está certo, o mercador murmurou, percebendo que Takuya não estava afim de bate-papo. Com um suspiro, ele se apoiou em uma pedra próxima e fechou os olhos. Takuya colocou um pouco mais de lenha no fogo antes de subir em uma árvore a alguma distância do acampamento. Então ele convocou Milo. Sove, você está de guarda hoje à noite. Se alguém se aproximar, avise-me, não importa suas intenções. E se eles pretendem fazer mal, acabe com eles, Takuya instruiu. Não havia a mínima chance de ele ficar acordado a noite toda. Era para isso que Sove servia. Ela não saía muito, então essa era a oportunidade perfeita para ela esticar as pernas. Após receber suas ordens, Sove desapareceu na floresta, deixando Takuya descansar e fechar os olhos. Para ser honesto, dormir ao ar livre nunca foi confortável. Ele se revirou na casca áspera da árvore por um tempo antes de finalmente adormecer. A noite passou sem incidentes. Nada aconteceu, o que não foi muito surpreendente já que era um tempo de paz. A Terra do Fogo era geralmente pacífica, especialmente perto de Konoha. Ao amanhecer, a equipe fez uma refeição rápida e continuou sua jornada. Parece que teremos problemas, observou Takuya, surpreso que a noite calma tivesse dado lugar a problemas pouco tempo depois de retomarem a jornada. Capítulo 24. Há uma primeira vez para tudo, até mesmo para matar. Um grupo de pessoas estava emboscado dentro da floresta ao longo da estrada à frente. Esses indivíduos abrigavam profunda malícia em relação à equipe, e assim que Sove detectou a presença deles, ela imediatamente informou Takuya. Parem, Takuya ordenou, parando Mikoto e seu cliente. Por que estamos parando, rapaz? Perguntou o cliente, ficando mais ansioso conforme se aproximavam da residência do daimyo. Ele estava desesperado para chegar ao destino o mais rápido possível, mas agora Takuya estava dizendo para eles pararem. Há uma emboscada à frente, Takuya respondeu, olhando para o cliente antes de se virar para Mikoto. Mikoto, você fica do lado direito, eu cuido do esquerdo. Vamos fazer isso rápido. Entendido. Mikoto respondeu. Os dois se separaram rapidamente e correram para a floresta, cada um dos lados da estrada. Enfrentando inimigos pela primeira vez e sabendo que uma batalha mortal era iminente, Mikoto não conseguia deixar de se sentir nervosa. Sua kunai fortemente cerrada, fazendo seus dedos ficarem brancos, traía sua ansiedade. Droga, fomos descobertos. São só duas crianças protegendo aquele cara, matem-nos, gritou um dos emboscadores quando viu o time se dividir, com Takuya e Mikoto avançando para a floresta enquanto o cliente ficou para trás. Percebendo que haviam sido expostos, os emboscadores decidiram deixar de lado a farsa e saltaram de seus esconderijos, sacando suas espadas enquanto atacavam Takuya. Estilo fogo, jutsu bola de fogo. Takuya rapidamente formou os selos de mão necessários, enviando uma bola de fogo de meio metro de largura em direção aos espadachins que se aproximavam. Cuidado! Corram! Os espadachins não esperavam que Takuya desconsiderasse qualquer senso de jogo limpo e os atacasse com um jutsu poderoso logo de cara. A explosão resultante foi intensa, acompanhada pelos gritos angustiados dos que foram atingidos pela explosão. Takuya acenou com a mão na frente do rosto, tentando dissipar o forte cheiro de carne queimada que agora impregnava a floresta. Quem disse que o jutsu da bola de fogo não poderia matar ninguém? Takuya murmurou, observando as consequências. A área estava em ruínas, e o chão estava coberto de cadáveres carbonizados. A visão o deixou com a sensação de que não iria querer comer carne assada por um tempo. Quanto a quaisquer sentimentos de náusea, turbulência emocional ou mesmo vontade de vomitar, nada disso veio à tona. Um único jutsu havia facilmente lidado com os espadachins, poupando tempo e esforço de Takuya. A única coisa que não era tão perfeita era que dois deles haviam sobrevivido à explosão inicial e agora estavam se contorcendo no chão em agonia. Takuya balançou a cabeça e com um movimento de pulso, fez duas kunai voarem para acabar com o sofrimento delas. Ele então correu em direção ao lado de Mikoto.
Comparada à demonstração esmagadora de poder de Takuya, a batalha de Mikoto foi muito mais problemática. Suas habilidades não estavam no mesmo nível que as de Takuya, e seu nervosismo agravou a situação. Ela não havia considerado que mesmo o jutsu básico de Rank C poderia representar uma ameaça letal para espadachins comuns. O chão ao redor dela estava coberto de corpos, alguns com a garganta cortada por kunai, outros com o coração perfurado. No meio da floresta, Mikoto estava em silêncio, segurando sua lâmina ninja firmemente, sua cabeça abaixada. Sangue pingava da lâmina, e suas roupas estavam respingadas com ele também. Mikoto, Takuya chamou enquanto se aproximava. Mikoto, que estava parada ali, segurando o punho da espada e sem dizer nada, finalmente olhou para ele. Seus olhos eram vermelhos brilhantes, cada um carregando um único tomoe giratório. Estava claro que a turbulência emocional de sua primeira morte havia desencadeado o despertar de seu Sharingan. Então, ela despertou os olhos por causa de sua primeira morte? Takuya pensou. Com quase 11 anos, despertar o Sharingan nessa idade colocou Mikoto entre os membros mais avançados do clã Uchiha. A ideia de despertar aos 7 ou 8 anos era rara, reservada apenas para os indivíduos mais excepcionais. A maioria dos Uchiha normalmente despertava seu Sharingan no início da adolescência. Takuya, é claro, era uma exceção. Seu despertar do Sharingan tinha sido mais uma trapaça. Acabou. Os inimigos estão todos mortos, disse Takuya, gentilmente puxando Mikoto para um abraço reconfortante e dando tapinhas em suas costas para acalmá-la. Com suas palavras suaves, a tempestade emocional de Mikoto gradualmente diminuiu. Takuya, meus olhos. Mikoto começou hesitante. Isso mesmo, você despertou seu Sharingan. De hoje em diante, você é oficialmente um prodígio Uchiha, Takuya provocou com um tom descontraído. Mikoto, agora mais relaxado, sorriu levemente. Vamos. Não quero ficar aqui com todos esses cadáveres por aí, ela disse, ainda abalada pela experiência de tirar vidas pela primeira vez. Vocês dois estão bem? Perguntou o cliente, assustado com o sangue nas roupas de Mikoto. Ele presumiu que ela devia estar ferida. Estamos bem, Takuya o tranquilizou com um sorriso. Eles eram apenas espadachins comuns, eles não podiam nos machucar. Vamos continuar andando, velho. As florestas ao redor de Konoha eram o lar de vários animais que eventualmente cuidariam dos corpos deixados para trás. Enquanto continuavam sua jornada, Takuya explicou os efeitos colaterais do Sharingan recém-despertado para Mikoto. Depois de despertar o Sharingan, pode parecer um pouco estranho no começo. Se você mantê-lo ativado por muito tempo, seus olhos podem ficar doloridos, e seu chakra e energia mental irão drenar mais rápido, Takuya aconselhou. Apesar da emboscada, a equipe chegou com sucesso à residência do Daimyo ao meio-dia, completando sua missão de escolta. Embora o pagamento por essa missão fosse baixo, Takuya sentiu que valia a pena, já que Mikoto havia despertado seu Sharingan. Para ele isso era muito mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro. Quando retornaram à vila, Mikoto começou a se adaptar às suas novas habilidades, e sua força cresceu rapidamente. Seja o Sharingan de um tomoe, o segundo ou o Sharingan de 3 tomoe totalmente amadurecido, cada progressão aumentaria significativamente o poder de um Uchiha. E se um dia ela desbloqueasse o Mangekyo Sharingan, e depois o Mangekyo Sharingan Eterno, sua força aumentaria exponencialmente. Os dois retornaram à vila a toda velocidade, chegando pouco antes do amanhecer. Nos dias que se seguiram, Takuya e Mikoto realizaram missões apenas intermitentemente, intercalando-as com períodos de treinamento e descanso. Observar os dois vivendo dessa maneira deixou Minato com inveja e um pouco em pânico. Desde que se tornou discípulo de Jiraiya, Minato se viu com pouco tempo para descansar. Junto com seus dois companheiros de equipe, ele estava constantemente em movimento, seguindo Jiraiya em missões pela terra. Jiraiya-sensei, por que a vila nos enviou para monitorar os movimentos da Vila Oculta da Chuva? Minato perguntou, intrigado com a missão atual. É suposto ser um tempo de paz, então por que a aldeia nos daria uma missão que poderia provocar conflito com outra aldeia? Para ser honesto, também não tenho ideia do porquê o velho nos quer nessa missão, respondeu Jiraiya. Minato e seus companheiros de equipe estavam cansados da chuva sem fim e do ambiente hostil da Vila Oculta da Chuva, e Jiraiya estava ainda mais farto. Em outros países havia pelo menos oportunidades de explorar, de reunir inspiração para sua escrita. Mas na Vila da Chuva, não havia nada além de chuva, chuva sem fim e triste. Reunindo inspiração aqui? Esqueça. Por que não deram essa missão para Orochimaru? Ele é o único que é bom em ficar à espreita. Jiraiya pensou com um resmungo silencioso. Ainda assim, ele sorriu e explicou a Minato. Eu acho que tem a ver com a expansão militar em andamento da Vila da Chuva. Mas por quê? Minato perguntou, ainda sem entender. Isso não é problema deles? O que isso tem a ver com Konoha? O fortalecimento militar da Vila da Chuva significa que Konoha precisa intervir. Minato era talentoso, com grande intuição e um aguçado senso para a batalha. Mais importante, ele era humilde o suficiente para fazer perguntas sempre que estava incerto, uma característica que Jiraiya apreciava muito. Esse era um aluno que valia a pena ter, pensou Jiraiya. E além disso, havia a possibilidade de Minato ser o escolhido profetizado pelo sábio sapo. Por isso, Jiraiya teve um cuidado especial ao ensinar Minato, dando-lhe ainda mais atenção do que aos outros alunos. Capítulo 25. O chamado às armas, os chifres da guerra. A expansão militar contínua da Terra da Chuva representa uma ameaça às nações vizinhas, incluindo nossa própria vila, Konoha, explicou Jiraiya. Imagine o que acontece quando o poder militar de uma vila atinge seu pico. O que você acha que vai acontecer? Guerra. Minato entendeu imediatamente, e sua compreensão lhe causou um arrepio na espinha. Exatamente. Guerra, Jiraiya confirmou com um aceno sério. Quando a força militar de uma vila atinge seu limite, e eles ainda buscam crescer, só resta um caminho: a guerra.
Eles lançarão invasões para tomar recursos e populações, anexando as terras de outros países para se fortalecerem. A Vila Oculta da Chuva está naquele ponto crítico agora. Nunca tendo experimentado a guerra, Minato não conseguia compreender completamente suas realidades brutais. Mas Jiraiya, que a tinha visto em primeira mão, sabia muito bem que uma vez que a guerra começasse, ela engoliria o mundo ninja inteiro. Senhor Jiraiya, um dos nossos esquadrões encontrou uma unidade da Vila Oculta da Chuva e está solicitando reforços imediatos. O ninja da Anbu correu para dentro da caverna, interrompendo a conversa tensa. Jiraiya suspirou profundamente. Problemas os encontraram novamente. A crescente beligerância da Vila Oculta da Chuva estava se tornando mais aparente a cada dia. Em resposta, Konoha estava enviando mais e mais ninjas para a Terra da Chuva para coletar informações. Essa sondagem constante estava apenas intensificando o atrito entre os dois lados, a ponto de conflitos começarem a acontecer. A Vila da Chuva está flexionando seus músculos. Anzo está enviando um aviso claro para Konoha, disse Jiraiya gravemente. Com base na inteligência da Anbu, da raiz e de nossos espiões, está claro que sob a liderança de Anzo, a força da Vila da Chuva está agora no mesmo nível das 5 grandes nações. Se a guerra estourar, a Terra do Fogo será a primeira a sofrer sua ira, continuou Jiraiya, seu tom ficando mais urgente. Acredito que devemos agir para prevenir essa ameaça antes que ela aumente. Não podemos permitir que a Vila da Chuva fique mais forte ou desafie Konoha. Danzo bateu a mão na mesa, sua voz cheia de raiva. Anzo está enviando assassinos atrás dos nossos ninjas de Konoha como um aviso. Sarutobi, você realmente acha que Anzo está disposto a sentar e negociar conosco neste momento? Os esforços incansáveis de Konoha para coletar informações pareciam ter provocado Anzo, o líder da Vila da Chuva. Sob suas ordens, os ninjas da Vila da Chuva começaram a caçar sistematicamente os agentes de Konoha, até mesmo ignorando os pedidos de Konoha para negociações de paz. Estamos realmente caminhando para a guerra? E Konoha seria quem a iniciaria? Este não era o resultado que o terceiro Hokage queria. Mas a situação estava ficando terrível. Ano passado, a Vila da Chuva tinha apenas mostrado sinais de agressão, possivelmente de olho na Terra da Grama. Como aliada de Konoha, a Terra da Grama naturalmente não poderia ser deixada para se defender sozinha. Quando os agentes Anbu e a raiz de Konoha se infiltraram na Terra da Chuva, junto com informações de seus espiões, o terceiro Hokage se deparou com uma verdade inquietante. Anzo não estava interessado na Terra da Grama. Seus olhos estavam voltados para a Terra do Fogo. Se Konoha não permitisse que a Vila da Chuva tocasse a Terra da Grama, não haveria como eles ficarem parados e deixarem Anzo atacar a Terra do Fogo. Ele realmente acha que sua vila está no mesmo nível das 5 grandes nações? Foi por isso que Danzo ficou tão furioso. As ações de Anzo foram um insulto flagrante. Ignorar os pedidos de negociação de Konoha foi um tapa na cara, que deixou o orgulho de Konoha profundamente ferido. Se Konoha declarar guerra à Vila da Chuva, as chamas do conflito se espalharão por todo o mundo ninja. Vocês todos consideraram as consequências? A postura agressiva de Danzo era clara. Ele acreditava que Konoha deveria atacar primeiro, para evitar que a guerra alcançasse as fronteiras da Terra do Fogo. Koharu Tatani e Omura Mitokado, membros do conselho de Konoha, encontraram mérito nos argumentos de Danzo. Se Anzo foi tolo o suficiente para provocar Konoha, então eles deveriam lhe dar uma lição. Mesmo que Konoha quisesse paz por meio de negociação, a recusa flagrante da Vila da Chuva os deixou com pouca escolha. Você acha que se Konoha não declarar guerra à Vila da Chuva, o conflito não se espalhará para outras nações? Danzo zombou, virando seu olhar afiado para o terceiro Hokage. Sarutobi, não se esqueça de que desde a primeira guerra Shinobi, todas as principais vilas recuperaram suas forças. Não é apenas a Vila da Chuva que está mostrando sinais de agressão. As outras vilas também estão prontas para a guerra. Se não agirmos, ficaremos na defensiva, sofrendo golpes até sermos forçados a revidar. Então, você escolherá atacar primeiro ou esperar até que sejamos atacados? O terceiro Hokage franziu a testa profundamente, ainda hesitando em se comprometer com uma decisão. A perspectiva de uma guerra saindo do controle pesava muito sobre ele, pois ele não queria ver Konoha perder o controle da situação. Um lado pressionou pela guerra, enquanto o outro advogou pela diplomacia. O terceiro Hokage e Danzo estavam presos em um impasse. Finalmente, Koharu Tatani, um dos anciãos da vila, ofereceu sua perspectiva. Sarutobi, mesmo que Konoha não declare guerra à Vila da Chuva, ainda precisamos nos preparar para suas ações. Não podemos permitir que as chamas da guerra cheguem à Terra do Fogo. Proponho que enviemos forças para a fronteira para evitar qualquer ataque surpresa da Vila da Chuva. Eu concordo, Omura Mitokado apoiou a proposta. Se eles não fossem declarar guerra, eles poderiam ao menos tomar medidas preventivas posicionando forças ninja na fronteira, prontas para se defender de qualquer agressão da Vila da Chuva. HMPH, Danzo resmungou claramente insatisfeito. Isso estava longe do ataque direto que ele queria. Ele buscava guerra, não uma postura defensiva. Relutantemente, o terceiro Hokage tomou sua decisão após muita deliberação. Muito bem, faça o chamado às armas e envie nossas forças para a fronteira. Estacionar o exército ninja na fronteira serviria tanto como provocação quanto como defesa, mas era uma opção mais segura do que declarar guerra abertamente. Assim que a ordem foi emitida pelo escritório do Hokage, o anúncio se espalhou rapidamente por Konoha. Um chamado às armas para posicionar ninjas nas linhas de frente seria um prelúdio para a guerra? Logo, toda a vila ficou agitada com a ameaça iminente de conflito. Parece que a segunda guerra Shinobi está prestes a começar, Takuya comentou enquanto lia o aviso. Ele sabia que a guerra era inevitável.
A força da Vila da Chuva nessa época era formidável, reforçada pelas ambições crescentes de Hanzo. Qualquer leve provocação poderia desencadear uma guerra em larga escala entre Konoha e a Vila da Chuva. As ações de Konoha não passariam despercebidas pelas outras vilas ninjas, todas as quais estavam esperando o momento certo, se recuperando da última guerra. Nenhuma delas perderia essa oportunidade de expansão. Aos olhos de muitos, a Terra do Fogo era frequentemente vista como a nação que sempre era atacada primeiro, apenas para responder depois. Mal sabiam eles que Konoha era quem iniciaria a Segunda Guerra Shinobi. A tensão da guerra iminente pairava sobre a aldeia, com todos envolvidos em discussões sobre o conflito. Conforme as forças de Konoha tomavam posições na fronteira, a Vila da Chuva reagiu ainda mais agressivamente. Seu próprio exército ninja foi enviado para a fronteira, criando um impasse que só poderia ser descrito como um barril de pólvora esperando para explodir. Além disso, a Vila da Chuva estava caçando ferozmente ninjas de Konoha que ousassem entrar em seu território. Essa repressão não se limitou a Konoha, ninjas dos países do vento e da terra também estavam sendo alvos. Parecia que Hanzo estava determinado a transformar a Terra da Chuva em uma fortaleza impenetrável, proibindo a entrada de qualquer ninja estrangeiro. Isso era sem precedentes, especialmente de uma vila menor como a Vila da Chuva. Não foi só Konoha que teve problemas com as ações da Vila da Chuva, até mesmo as vilas da areia e da pedra começaram a ficar irritadas com a audácia de Hanzo. No País do Vento, dentro do escritório do Kazekage na Vila de Areia, o terceiro Kazekage, amplamente considerado o mais forte dos Kazekage, viu isso como uma oportunidade de ouro. Capítulo 26. A Vila Oculta da Chuva declara guerra a Konoha. Acredito que esta é uma oportunidade para nossa Vila de Areia emergir de suas dificuldades. Devemos dar uma mão a Konoha, declarou o terceiro Kazekage decisivamente. Você quer provocar uma guerra, Kazekage-sama? Tio, uma anciã influente da vila, e seu irmão Ebis estavam presentes na reunião. A Terra do Vento era empobrecida, enquanto a vizinha Terra do Fogo era rica. Como líder da Vila da Areia, o terceiro Kazekage há muito sonhava em esculpir um pedaço dessa riqueza para sua própria vila. Sim, deveríamos instigar uma guerra, mas não entre as vilas da Areia e da Chuva, mas entre Konoha e a Vila da Chuva. Como nenhum dos lados parecia disposto a dar o primeiro passo, o Kazekage decidiu dar-lhes um pequeno empurrão. Tio entendeu a intenção do terceiro Kazekage e se levantou de seu assento. Nesse caso, deixe esse assunto comigo, ela disse. Tanto a Vila Oculta da Chuva quanto Konoha já estavam tensas, então iniciar um conflito não seria difícil. Então deixo isso em suas mãos, concordou o terceiro Kazekage, acenando em aprovação. A Vila Oculta da Areia não podia se dar ao luxo de permanecer ociosa. Ela precisava desesperadamente de uma guerra para tomar recursos de outros países e se fortalecer. O Daimyo havia protestado repetidamente contra o alto financiamento anual alocado para a Vila da Areia. Com fontes de renda limitadas, manter um grande número de ninjas estava se tornando insustentável. O terceiro Kazekage sabia que a vila estava ficando sem dinheiro. O Daimyo não continuaria a fornecer financiamento a menos que uma guerra estourasse, o que forçaria o Daimyo a financiar a vila para proteger seu próprio governo. Sob a liderança de Tio, um grupo de ninjas da areia se infiltrou na Terra da Chuva. A tensão entre a Vila Oculta da Chuva e Konoha continuou a aumentar, com nenhum dos lados disposto a dar o primeiro passo. No entanto, nessa atmosfera tensa, um grupo de ninjas usando tiaras de Konoha começou a atacar vilas dentro da Terra da Chuva, deixando um rastro de morte e destruição. Konoha. A fúria de Hanzo foi acesa quando Anbu lhe entregou este relatório de inteligência. Desde que a Vila da Chuva começou a construir sua força militar, os ninjas de Konoha estavam constantemente se infiltrando na Terra da Chuva para coletar informações, forçando Hanzo a lançar várias repressões. Quando Konoha mais tarde enviou um pedido de negociações, Hanzo o ignorou completamente. Você envia espiões para o meu território para causar problemas, e depois quer negociar? Hanzo pensou com raiva. Que tipo de lógica é essa? A Vila Oculta da Chuva deveria ser intimidada por Konoha e não ter permissão para revidar? Recusando-se a ser intimidado, Hanzo continuou sua repressão aos espiões de Konoha e ignorou seus pedidos de negociações de paz. Após sofrer essas repressões, Konoha teve a audácia de estacionar um exército na fronteira. Isso foi um desafio à Vila Oculta da Chuva ou uma afronta direta ao próprio Hanzo? Todas as ações de Konoha apontavam para uma coisa: eles estavam se preparando para entrar em guerra com a Vila da Chuva. Enquanto ambos os exércitos se enfrentavam, os ninjas de Konoha se infiltraram na Terra da Chuva e atacaram suas vilas, finalmente acabando com os nervos já tensos de Hanzo. A Vila Oculta da Chuva declarou guerra a Konoha. A notícia se espalhou como fogo em todo o mundo ninja, chocando a todos. Desde a fundação das 5 grandes nações, esta foi a primeira vez que uma vila menor ousou declarar guerra a uma delas, especialmente a Konoha, a mais forte das 5. Konoha respondeu rapidamente à declaração da Vila da Chuva. Eles declararam oficialmente guerra à Vila Oculta da Chuva e nomearam Danzo como comandante da linha de frente para liderar o ataque. Tsunade, Jiraiya e Orochimaru eram todos parte da força de invasão. Minato, que estava treinando com Jiraiya por menos de um ano, foi deixado para trás na vila. A guerra tinha acabado de começar, e Konoha não estava desesperada o suficiente para enviar Genin para as linhas de frente, então Minato permaneceu na vila. Com a guerra se aproximando, as forças de Konoha invadiram rapidamente a Terra da Chuva, transformando-a no principal campo de batalha. Quando o grupo se reuniu novamente, Takuya não conseguiu evitar cair na gargalhada. Então, seu time simplesmente se desfez assim? Ele perguntou. Minato respondeu, assentindo relutantemente.
Apesar de sua frustração, ele não podia mudar o que tinha acontecido. O time deles foi dissolvido. Enquanto realizavam uma missão na Terra da Chuva, eles foram emboscados. Um dos companheiros de equipe de Minato ficou gravemente ferido e não pôde mais continuar como ninja. Com Jiraiya indo para a linha de frente, Minato e seu companheiro de equipe restante foram deixados para trás, levando à dissolução do time. Minato nunca imaginou que sua equipe se desfaria dessa maneira. Hahaha. Desculpe, eu não queria rir, mas não acredito que Jiraiya deixou você para trás na vila enquanto ele foi para a linha de frente, disse Takuya, ainda rindo. Pare com isso, Uchiha Mikoto repreendeu, cutucando Takuya com o cotovelo. Minato estava claramente chateado, e a risada de Takuya não estava ajudando. Kushina não conseguiu evitar um sorriso sem graça. Está tudo bem, vá em frente e ria. Eu também não esperava que as coisas acabassem assim, disse Minato com um sorriso irônico. Ele não tinha certeza do que fazer em seguida. Deveria tentar encontrar um novo time para se juntar ou ficar na vila para treinar e melhorar suas habilidades. Talvez ele devesse passar nos exames Chunin primeiro e então ir para o campo de batalha para encontrar seu professor não confiável Jiraiya. Minato mal sabia que enquanto ele foi deixado para trás em Konoha, seu professor Jiraiya estava travando um intenso combate com os ninjas da Vila da Chuva. Depois de lutar até o fim da guerra, Jiraiya ficou para trás devido a uma profecia ridícula sobre um salvador, dedicando seu tempo a treinar 3 órfãos da Terra da Chuva. E Minato? Ele foi deixado em Konoha por anos. É isso que você chama de professor confiável? Takuya pensou. Isso é absolutamente ridículo. Takuya especulou que a razão pela qual Minato aprendeu a técnica do deus voador do trovão tão cedo foi provavelmente porque Jiraiya se sentiu culpado por negligenciá-lo. Depois da guerra, Jiraiya provavelmente tentou compensar Minato ensinando-lhe a técnica. Acenando com a mão para indicar que havia parado de rir, Takuya virou a carne na grelha e perguntou, então qual é seu plano agora? E vocês? Minato perguntou em resposta. Takuya olhou para Uchiha Mikoto e sorriu. O mesmo de antes, treinar para ficar mais forte, assumir algumas missões para ganhar algum dinheiro e acumular pontos de mérito suficientes para trocar pelo jutsu que eu quero. É basicamente isso. Com a guerra se aproximando, os padrões para os exames Chunin seriam reduzidos, mas Takuya não tinha interesse em participar sob tais condições. Passar nos exames só significaria ser enviado para as linhas de frente. Carne grelhada não é gostosa o suficiente ou as garotas não são bonitas o suficiente? Ele refletiu. Por que arriscar minha vida no campo de batalha? E a pior parte? Mesmo que você lutasse com todas as suas forças e ganhasse méritos militares, você poderia não receber as recompensas correspondentes. Essa era a coisa mais irritante de todas. Não duvide, Hiruzen Sarutobi e Danzo são mais do que capazes de fazer um movimento tão descarado, pensou Takuya. E Koharu Tatani e Omura Mitokado não são melhores. Conte comigo. Minato disse, aproveitando a oportunidade. Capítulo 27. Kushina, você confia em mim? Embora Minato se sentisse um pouco mal com a dissolução de sua equipe, não demorou muito para que ele se recuperasse. Por que estou chateado? Ele pensou. Se Jiraiya Sensei o deixou para se defender sozinho, por que não se juntar a Takuya e os outros? Sem perder tempo, Minato convidou Takuya, Mikoto Uchiha e Kushina para um churrasco. Assim que o assunto surgiu, ele não hesitou em deixar sua posição clara. Isso pode realmente dar muito certo, ele disse, um pouco ansioso demais. Kushina não esperava que Minato agarrasse a oportunidade tão rápido. Takuya nem disse se estava estendendo o convite, e ainda assim Minato já estava a bordo. Ele está tão desesperado assim? Kushina balançou a cabeça em descrença. Mas quando ela viu a maneira como a expressão de Minato mudou de um sorriso forçado para um de pura satisfação, ela congelou. Eu imaginei isso. Ou Minato estava brincando conosco esse tempo todo? Seu raposo astuto, Minato. Takuya provocou, dando um soco brincalhão em Minato. Usando uma reunião como desculpa para recrutar, hein? Minato riu enquanto desviava do golpe brincalhão de Takuya. Para onde mais eu deveria ir? Jiraiya Sensei foi para o campo de batalha, e nosso time foi dissolvido. Eu não vou entrar para qualquer time. Eu sempre quis me juntar a vocês de qualquer jeito. Se Takuya não tivesse mantido seus planos em segredo, se Jiraiya não tivesse abordado Minato, ele provavelmente teria desafiado as ordens da vila para se juntar a Takuya. Passar tanto tempo perto de Takuya mudou Minato. Ele não era mais o tipo ingênuo, sempre pensando na vila da história original. Ele estava desenvolvendo seus próprios pensamentos, sua própria maneira de fazer as coisas, não mais totalmente influenciado pela vontade do fogo. Mikoto simplesmente sorriu, tendo antecipado o plano de Minato o tempo todo. Não era segredo que Minato gostava de estar perto de Takuya. A única surpresa seria se ele não quisesse se juntar ao time deles. Dos 4, Kushina foi a única que realmente acreditou que Minato ainda estava chateado com a dissolução de sua equipe. Ela não conseguiu evitar sentir um pouco de pena dele. Acho que entendi errado. Minato. O temperamento impetuoso de Kushina explodiu, seu cabelo vermelho se levantando como se estivesse preso em uma brisa invisível. Minato quase mergulhou para debaixo da mesa em puro terror. No final, ele não conseguiu evitar um tapa bem-humorado de Kushina. Por sorte, não caiu no olho dele, ou ele ficaria com o olho roxo por dias. Quanto mais tempo ela passava perto de Tsunade, mais Kushina parecia se parecer com ela, especialmente na maneira como ela se soltava quando alguém a provocava. Com a equipe de Minato fora de cena e Jiraiya indo para a linha de frente, ele estava ansioso para se juntar ao grupo de Takuya, algo que Takuya certamente não se opôs. Kushina, que tal darmos uma volta? Takuya sugeriu depois que terminaram o churrasco. Ele gesticulou para Mikoto e Minato saírem, indicando que queria acompanhar Kushina até em casa e conversar com ela a sós.
Vejo vocês amanhã, disse Mikoto com um sorriso, acenando enquanto saía primeiro. Minato hesitou, mas acabou saindo sem dizer mais nada. Enquanto Takuya observava a figura de Minato se afastando, ele percebeu como os sentimentos de Minato por Kushina pareciam estar se aprofundando. Quando ele olhou para Kushina, que agora estava totalmente focada nele, Takuya não pôde deixar de se perguntar se o futuro de Naruto poderia estar em risco. Takuya, vamos sentar ali no parque, Kushina sugeriu animadamente, já se dirigindo a um banco próximo. Devido à iminente ameaça de guerra, muitos forasteiros, preocupados em serem pegos no fogo cruzado e desencorajados pela rigorosa segurança de Konoha, deixaram a vila. Como resultado, Konoha ficou mais silenciosa. Mesmo durante o dia, o parque estava quase vazio. Por causa da guerra, muitos membros da Anbu e da Raiz foram enviados para as linhas de frente por Danzo, deixando menos ninjas para vigiar Kushina. Apenas um membro da Anbu permaneceu, mantendo uma vigilância distante. Enquanto estavam sentados no banco do parque, Takuya se certificou de que o Anbu estava longe o suficiente antes de se virar para Kushina. Kushina, você confia em mim? Ele perguntou sério. Claro que sim. Kushina deixou escapar sem hesitação. Não fique muito nervosa, apenas haja normalmente, Takuya a advertiu, esperando até que ela se acalmasse antes de continuar. Já que você confia em mim, tem algo que preciso lhe contar. Eu sei quem você realmente é, sua identidade completa. O sorriso de Kushina congelou. Era como se alguém tivesse acabado de bater em sua cabeça com um martelo, deixando sua mente girando. Takuya sabe a verdade sobre mim? Mas como? Poderia ter sido Tsunade? É algo que eu descobri sozinho, não tem nada a ver com Tsunade, Takuya esclareceu, notando a preocupação em seus olhos. Não se preocupe, eu não vou me distanciar de você só por causa dessa grande raposa dentro de você. Não importa o que aconteça, Kushina, você é minha amiga. Isso nunca vai mudar. Os olhos de Kushina se encheram de lágrimas, e ela mordeu o lábio para não chorar. Ela sempre temeu que se Takuya descobrisse quem ela realmente era, ele a afastaria. Então, ela fez de tudo para esconder isso. Toda vez que o chakra do Nove Caudas corroía o selo, Kushina sofria a dor sozinha. Ela nunca ousava chegar perto de Takuya quando isso acontecia, com medo de que ele descobrisse a verdade. No final, Takuya tinha descoberto de qualquer forma. Mas em vez de rejeitá-la, ele a estava aceitando. Não chore. Se chorar, aquele Anbu ali vai saber que algo está acontecendo. Ele vai relatar a Hokage, e isso vai significar problemas para mim, Takuya gentilmente a lembrou. Não estou chorando, estou apenas feliz, insistiu Kushina, forçando um sorriso enquanto rapidamente enxugava as lágrimas. Demorou um pouco para ela recuperar a compostura. Quando fez, ela olhou para Takuya com curiosidade. Quando você descobriu? Desde o começo, quando você foi transferido para minha classe e sentou ao meu lado, o cheiro daquela raposa grande estava em você. Takuya respondeu com um sorriso provocador. GRRR. Vou comê-lo. Comê-lo. Aquele pirralho. Veio o rosnado enfurecido do Nove Caudas. Fosse porque Kushina estava se sentindo nervosa ou outra coisa, o selo havia se afrouxado um pouco, permitindo que a raposa visse o que estava acontecendo lá fora. E o comentário de Takuya havia levado a raposa ao limite. Capítulo 28. Nunca confie em outros para sua segurança. Então você está dizendo que a identidade de Kushina como Jinchuriki foi descoberta porque ela cheira como uma raposa? O Nove Caudas processou essa informação à sua maneira. Qual é o cheiro das raposas? Provavelmente é o cheiro de raposa. Após chegar a essa conclusão, o Nove Caudas perdeu o controle, rugindo furiosamente que devoraria Takuya. Os esforços da Kyuubi enviaram ondas de calor abrasador e dor aguda pelo abdômen de Kushina, fazendo-a estremecer. Vá em frente e lide com isso, Takuya disse calmamente reconhecendo a situação. Não estou com pressa. Raposa estúpida. Acalme-se. Kushina gritou, sua paciência se esgotando. Qual é o seu problema, afinal? Aquele pirralho ousou dizer que eu fedo como uma raposa. Eu vou comê-lo. O Nove Caudas rosnou em sua mente. Você está falando sério agora? Ou simplesmente burro? Em sua mente, Kushina olhou incrédula para a fera furiosa. Quando foi que Takuya disse que você fede? Você só está inventando coisas, sua velha raposa fedorenta. Arg! O Nove Caudas uivou de frustração. Kushina não estava mais aguentando. Ela cruzou os braços, encarando, enquanto controlava as correntes adamantinas, usando-as como chicotes para açoitar a besta. Eu vou comer você. Comer você. O Nove Caudas rugiu em fúria. Ele estava selado há décadas, e nem Mito Uzumaki o havia tratado assim. Agora Kushina estava usando suas correntes para chicoteá-lo até a submissão? O Nove Caudas ficou furioso. HMPH. Kushina não se importou nem um pouco, usando as correntes para prender a boca do Nove Caudas. A besta agora parecia um crocodilo capturado com seu focinho fechado com fita adesiva. Mas ela não parou por aí. Kushina amarrou as patas dianteiras e traseiras do Nove Caudas, puxando suas caudas mais alto a cada vez que ele lutava, até que sua própria cauda estava quase sobre sua cabeça. Os olhos do Nove Caudas se arregalaram de horror quando ele percebeu o que estava prestes a acontecer. Para evitar o constrangimento de ficar preso com seu próprio rabo sobre a cabeça, ele finalmente cedeu. Finalmente me acalmei. Kushina notou que esse método era eficaz contra Kyuubi e fez uma anotação mental sobre isso antes de sair de seu espaço mental, sentindo-se bastante satisfeita. Tudo pronto. Vamos continuar, ela disse alegremente, tirando o pó das mãos. Pobre Nove Caudas, pensou Takuya, oferecendo-lhe um momento silencioso de simpatia antes de baixar a voz. Kushina, desde que a guerra começou, o número de Anbu protegendo você diminuiu significativamente, ele disse seriamente. Você não deve se mudar do complexo Senju tão cedo. Em vez disso, encontre uma maneira de cavar um espaço seguro abaixo do seu quarto. Quando você dormir, deixe um clone de sombra na sua cama e durma no espaço escondido abaixo. Entendeu? O quê? Kushina estava confusa. Por que passar por todo esse trabalho só para dormir? Alguém está atrás de mim?
Mas isso é Konoha. Mesmo com Anbu assistindo, algo realmente poderia acontecer aqui? Lembre-se, nunca confie em outra pessoa para sua segurança, disse Takuya com tom grave. Durante a guerra, muitos Anbu são enviados para as linhas de frente para reunir inteligência crucial, deixando poucos para proteger a vila. Se alguém mirar em você, será perigoso. E quanto à sua identidade como Jinchuriki, embora possa estar escondida de alguns, não escapará à atenção de espiões de outras aldeias. Assim que eles perceberem que você está vivendo no complexo Senju e souberem que você é um Uzumaki, eles descobrirão que você é o novo Jinchuriki da Nove Caudas. A identidade dos Jinchuriki de Konoha não era difícil de deduzir para qualquer um com meio cérebro. Clã Uzumaki, cabelos ruivos, enormes reservas de chakra. Essas 3 características por si só já eram suficientes para denunciá-lo. E com Kushina tendo sido trazida de Uzushogakure para Konoha, o segredo estava fadado a ser revelado. Takuya tinha certeza de que os detalhes de Kushina já estavam arquivados nos escritórios de inteligência de outras aldeias. Caso contrário, como você poderia explicar como as forças de Komogakure conseguiram cronometrar sua infiltração tão perfeitamente quando Konoha estava lutando contra Megakure e Tsunagakure? Eles quase capturaram Kushina e até chegaram às fronteiras da Terra do Fogo. Se Minato não tivesse intervindo, Kushina teria acabado prisioneira em Komogakure ou teria tido a Nove Caudas extraída dela, levando à sua morte prematura. Em momentos críticos como aqueles, não era possível confiar nem na Anbu nem na Raiz. O foco de Konoha na guerra com a Megakure fez com que as defesas da vila ficassem muito mais fracas. Se shinobi de outras vilas conseguissem se infiltrar, Kushina estaria em perigo real. Forte, muito chakra. E daí? Com um plano bem elaborado, há inúmeras maneiras de subjugar você e levá-lo embora. Entendo. Vou preparar tudo como você disse, respondeu Kushina, percebendo que essa não era uma questão a ser encarada levianamente. Em Konoha, ela pode ter tido seus movimentos restringidos e não podia deixar a vila. Mas pelo menos ela poderia viver em paz sem que ninguém a reconhecesse abertamente como uma Jinchuriki. Ninguém a discriminou, em grande parte graças à influência de Mito Uzumaki. Mas se ela fosse capturada e levada para outra vila, não havia dúvidas de que ela seria presa, torturada por sua linhagem Uzumaki e deixada desejando a morte. A conversa de hoje não vou contar a ninguém, nem mesmo a Tsunade. Esse será o nosso segredo. Kushina disse com uma piscadela brincalhona e um sorriso doce antes que Takuya pudesse sequer alertá-la. Ela acabou de flertar comigo? Cara, as crianças no mundo shinobi realmente são maduras demais para a idade delas, pensou Takuya, sentindo-se um pouco nervoso. Se fosse Mikoto, ele poderia ter brincado de volta, mas essa era Kushina. Ele sabia que não devia brincar. Caso contrário, a Anbu pode sair correndo para denunciá-lo imediatamente. Tudo bem, vamos te levar para casa para que você possa começar a se preparar. É melhor prevenir do que remediar, Takuya disse, se levantando. Ok, Kushina concordou, levantando-se também e seguindo Takuya obedientemente para fora do parque em direção ao complexo Senju. Embora o clã Senju tenha sido amplamente assimilado pela população civil, restando apenas os descendentes diretos de Hashirama Senju, o complexo ainda estava dentro da vila. Infelizmente, não importa quão fundos fossem os bolsos do clã, nem eles conseguiram suportar a extravagância da grande ovelha gorda do mundo shinobi. Dentro de alguns anos, todo o complexo Senju provavelmente seria reduzido apenas à casa ancestral, com o restante sendo vendido para cobrir dívidas. O terceiro Hokage pode ter ajudado a saldar essas dívidas, mas isso custou a divisão e a venda de partes do complexo. Mas Kushina confiava em Takuya completamente. Ela sabia que ele não mentiria para ela ou a colocaria em perigo, mesmo sabendo que ela era Jinchuriki do Nove Caudas. Então ela seguiu suas instruções sem hesitação. Capítulo 29. Os erros de comando de Danzo, os impasses da batalha. Kushina decidiu criar um compartimento escondido em seu quarto. Ela cavou uma passagem para baixo, levando a um pequeno quarto secreto onde ela poderia descansar. Toda noite, ela dormia lá, deixando um clone de sombra em seu quarto para manter as aparências. Na Terra da Chuva, a chuva torrencial continuou implacável. Konoha e a Vila Oculta da Chuva travaram um combate feroz. Danzo estava perdendo cabelo aos poucos. Ele nunca imaginou que, sob a liderança de Ans, a Vila Oculta da Chuva seria tão difícil de derrotar. A esperada vitória rápida não se materializou. Em vez disso, a Vila da Chuva conseguiu atolar as forças de Konoha. Isso era algo que Danzo não havia previsto. E, no entanto, a Chuva Oculta fez exatamente isso. Quando as forças de Konoha entraram na Terra da Chuva, a batalha entrou em um impasse. O que mais dava dor de cabeça a Danzo era o veneno de Ans. Sempre que Ans aparecia, um grande número de ninjas de Konoha eram envenenados até a morte. Felizmente, Konoha tinha Tsunade, que continuamente desenvolveu antídotos, reduzindo gradualmente as baixas. Mesmo assim, Konoha não conseguiu garantir uma vitória rápida contra a Chuva Oculta. A grande batalha que eles planejaram acabou arrastando Konoha para um atoleiro. Qual é a situação? Orochimaru perguntou com a testa franzida enquanto olhava para a chuva, pensando em como quebrar o impasse. Caramba! A liderança de Danzo foi um desastre. Sob seu comando, onda após onda de ninjas de Konoha foram enviados para a morte. Mas como Danzo era o comandante-geral, não havia nada que Orochimaru pudesse fazer além de engolir sua frustração. Eu nunca imaginei que a Vila Oculta da Chuva fosse tão forte. Parece que o velho estava certo. Deixá-los crescer sem controle se tornou uma ameaça real, Jiraiya murmurou. Ele não tinha mais a energia que havia demonstrado quando chegaram ao campo de batalha. Agora ele parecia exausto, deitado preguiçosamente no chão, cansado demais para se mover. Tsunade lançou-lhe um olhar desdenhoso. Mas a informação que você reuniu não condiz com a força que a Vila da Chuva está mostrando. Você não pode me culpar por isso, respondeu Jiraiya, sentando-se e coçando a cabeça, que estava coberta de lama. Se você tem reclamações, leve-as ao nosso estimado comandante. Isso está fora das minhas mãos.
Mas você deveria deixar o acampamento para entrar no campo de batalha? Tsunade questionou. O que há de errado nisso? Tsunade retrucou, cruzando os braços e franzindo a testa. Não suporto ver a cara daquele velho, e já desenvolvi o antídoto para o veneno de Ans. Os médicos podem cuidar disso daqui. Tsunade prefere lutar na linha de frente do que ficar no acampamento e olhar para o rosto sombrio de Danzo o dia todo. O terceiro Hokage cometeu um erro ao nomear Danzo como comandante do campo de batalha. Danzo era habilidoso em conspirar e assassinar, mas comandar um exército? Isso era um desastre esperando para acontecer. Orochimaru não estava feliz, Tsunade estava farta, e até Jiraiya, embora falasse menos sobre isso, estava claramente insatisfeito. Ainda assim, Jiraiya não era de reclamar abertamente ao contrário de Tsunade, que tinha tanto a patente quanto a atitude para expressar seu descontentamento. Ouvi dizer que você deixou seu discípulo na vila, Orochimaru disse de repente, olhando para Jiraiya. O sorriso no rosto de Jiraiya congelou, e ele se levantou de um salto, gritando, e quem é você para falar? Você não deixou Navaki no acampamento? E Orochimaru riu, sua voz rouca enquanto lançava um olhar presunçoso para Jiraiya. Pare de rir, seu Jiraiya começou, mas de repente sentiu um arrepio na espinha. Algo estava errado. Lentamente ele se virou e viu Tsunade olhando para ele, com o punho fechado e subindo lentamente. Não o rosto. O grito de Jiraiya ecoou pelo campo de batalha enquanto ele era lançado voando em direção a uma rocha, cravando-se tão fundo que foram necessárias várias tentativas para retirá-lo. Enquanto Jiraiya estava sendo massacrado, Minato se juntou à equipe de Takuya e Mikoto, aumentando significativamente a eficiência da missão. Com o início da guerra, muitos ninjas foram enviados para as linhas de frente. O caos da guerra também significou mais missões inundando a vila. Muitas equipes ninja estavam sobrecarregadas constantemente em movimento. Mas a equipe de Takuya permaneceu a mesma. Eles ocasionalmente assumiam missões, mas de resto passavam o tempo descansando ou treinando, diferentemente de outras equipes que estavam sobrecarregadas de trabalho. Hokage-sama, estas são as inscrições para os exames Chunin. Devido à guerra, Konoha havia relaxado os requisitos para os exames Chunin. Diferentemente de tempos de paz, o processo agora era muito mais simples e menos rigoroso. Naquela época, os exames Chunin consistiam em apenas duas partes, um teste escrito e um teste de combate. Passar em ambos resultaria em uma promoção. Deixe-os aqui, disse o terceiro Hokage. Desde que a guerra começou, ele estava atolado em trabalho, lidando com um problema atrás do outro, todos os quais exigiam sua atenção pessoal. O escritório do Hokage praticamente se tornou a casa do terceiro Hokage, onde ele comia e dormia. Depois de terminar a papelada em sua mesa, ele suspirou aliviado e começou a revisar as inscrições para o exame Chunin. Ele examinou cada um deles cuidadosamente, carimbando-os conforme avançava. Jiraiya foi para a linha de frente, mas parece que Minato ficou para trás na vila, refletiu o terceiro Hokage ao se deparar com o arquivo de Minato. Lembrando que Jiraiya havia pedido especificamente para ele ficar de olho em Minato, o Hokage pegou os registros de Minato. Foi quando ele percebeu que Minato havia se juntado ao time de 2 homens de Takuya e Mikoto, transformando-o em um esquadrão Genin padrão de 3 homens. O quê? O Hokage franziu a testa enquanto olhava para o número de missões concluídas. Eles esqueceram de adicionar alguns dígitos aqui? A equipe de Takuya completou apenas 13 missões de nível D e 28 missões de nível C. Eles têm certeza de que não esqueceram 1 ou 2 dígitos. A turma de Takuya estava fora da academia há quase 1 ano. Outras equipes de sua turma de formandos haviam completado pelo menos 100 missões de rank D junto com inúmeras missões de rank C. No entanto, a equipe de Takuya havia feito tão poucas. Algo não batia. Investigue o histórico de missões da equipe de Takuya. Quero números precisos, ordenou Hokage. Sim, Hokage-sama, respondeu um agente da Anbu antes de desaparecer do escritório para reunir as informações necessárias. Não demorou muito para que os dados fossem entregues ao terceiro Hokage. Essas crianças, o Hokage riu quando comparou os relatórios. Não foi um erro, os registros estavam corretos. A razão pela qual a contagem de missões estava baixa era que a equipe de Takuya simplesmente não tinha assumido muitas missões. Capítulo 30. A intromissão do terceiro Hokage e a participação forçada no exame. Enquanto outras equipes estavam sobrecarregadas com missões, a equipe Takuya era o completo oposto. Eles mal saíam algumas vezes por mês. Principalmente depois que a guerra começou, eles passaram a maior parte do tempo na aldeia, treinando e aprimorando suas habilidades. Se fosse qualquer outro time Genin, o terceiro Hokage não teria nada a dizer. Tanto em Konoha quanto em outras vilas, uma parcela significativa de Genin era genuinamente fraca. Muitos não conseguiam nem executar jutsus básicos de rank C. Não se pode esperar muito desses Genins. Mas e o time do Takuya? A força deles estava claramente acima da média, mas eles pareciam desinteressados em assumir mais missões. Parecia que eles estavam satisfeitos, desde que tivessem dinheiro suficiente para sobreviver. Eles nem sequer se inscreveram para os exames Chunin. Outros genins da mesma classe já haviam se inscrito para os exames, mas a equipe de Takuya não demonstrou interesse algum. Foi por falta de força? Obviamente que não. Depois de ponderar a situação, o terceiro Hokage decidiu adicionar os nomes de Takuya, Mikoto e Minato à lista do exame Chunin, passando a lista para Anbu. Em seguida, o Anbu os informaria para comparecerem ao exame no horário marcado. A vila precisava urgentemente de shinobi capazes, e deixar 3 gênios permanecerem escondidos em uma equipe genin era simplesmente inaceitável. Uma coisa era se eles não assumissem muitas missões, mas nem mesmo participar dos exames Chunin. Isso não daria certo. Como eles não se esforçaram, ele faria isso por eles. Takuya Yagami, por favor, esteja no local do exame amanhã de manhã às 8 horas para os exames Chunin. Um agente da Anbu informou Takuya em sua casa antes de desaparecer, deixando Takuya parado ali perplexo. Exame Chunin?
O que está acontecendo? Takuya sabia que os exames Chunin estavam chegando, mas ele não tinha planejado participar. Ele nem pretendia que Mikoto participasse. Quanto a Minato, o plano era esperar e deixá-lo fazer o próximo exame Chunin. Dessa forma, com o Chunin na equipe, eles poderiam começar a encarar missões de nível B mais desafiadoras. Esse era o plano de Takuya. Minato e Mikoto concordaram com isso. Embora não entendessem completamente por que Takuya era contra fazer os exames Chunin mais cedo, já que ele propôs, eles estavam bem em ir junto. Ele era o capitão, afinal. Quem imaginaria que um agente da Anbu apareceria do nada e os notificaria para participar do exame? Isso é loucura. Quem nos inscreveu? Minato? Takuya de repente se lembrou de como Minato uma vez brincou sobre inscrevê-lo secretamente para pegá-lo desprevenido. Não, não é isso. Minato não faria algo assim, Takuya percebeu. Se não foi Minato, então quem foi? Instintivamente, Takuya olhou na direção do escritório do Hokage e percebeu. Caramba! Isso não foi obra de Minato. Isso tinha o terceiro Hokage escrito por toda parte. Takuya imaginou que não só ele, mas também Minato e Mikoto estavam presos participando do exame Chunin. Não havia como escapar disso. Para confirmar suas suspeitas, Takuya foi procurar Minato e Mikoto. Ambos estavam tão confusos quanto ele. Quando Takuya os encontrou, eles ainda pareciam perplexos. Minato até pensou que Takuya o tinha inscrito como uma brincadeira. Então, vamos participar do exame Chunin amanhã por causa do Hokage? Mikoto perguntou, apoiando o queixo na mão e piscando seus grandes olhos escuros para Takuya. Quem mais poderia ser? Takuya respondeu exasperado. O terceiro Hokage certamente era intrometido. Ele não só estava ocupado com a guerra, mas ainda encontrava tempo para meter o nariz nos assuntos do time Genin. Talvez ele tivesse muito tempo livre. Então devemos fazer o exame? Perguntou Mikoto, com sua pequena mão apoiada pensativamente no queixo. Claro que temos que ir. O Hokage já os havia inscrito. Como eles poderiam recusar? Takuya tinha certeza de que se eles tentassem cancelar o registro, o terceiro Hokage não permitiria. Não havia como escapar para os três. Vamos nos preparar então. Não podemos nos dar ao luxo de estragar isso, disse Takuya, decidindo seguir o fluxo. Eu deveria ir estudar, Minato suspirou. Como Takuya havia planejado que eles se preparassem para o exame Chunin depois do ano novo, Minato não se preocupou em olhar nenhum material de estudo ainda. Mas agora, graças ao terceiro Hokage, Minato percebeu que era hora de fazer umas últimas pesquisas. Eu também deveria me preparar, disse Mikoto enquanto se levantava para sair. Depois de confirmar que a notícia era real, os três voltaram para casa para se preparar. No dia seguinte, Takuya chegou ao local do exame bem cedo. A área já estava lotada de participantes. Quando Takuya entrou no campo, parecia uma criança entrando em uma sala de exames de faculdade cheia de adultos. Esse garoto realmente está aqui para os exames Chunin? Talvez ele esteja aqui apenas para aumentar os números? Não seja tão rápido em julgar. Esse é Takuya Yagami. Ele foi um prodígio na academia. Você pode não ter ouvido falar muito sobre ele recentemente, mas não o subestime. Ignorando os murmúrios e olhares, Takuya caminhou até um local aberto para esperar por Minato e Mikoto. Não demorou muito para que os dois chegassem ao local do exame e se juntassem a Takuya. Os três, juntos apesar da pouca idade, se destacaram na multidão, embora alguns de seus colegas de graduação também estivessem fazendo o exame. Mas comparados aos outros participantes, eles ainda eram muito jovens. Quando o relógio bateu 8 horas, os fiscais afixaram uma lista na parede, designando cada participante para uma sala de exame diferente com base em seu número de registro. Os três foram divididos em salas diferentes, mas o exame Chunin não era algo que seria um problema para eles. Ao contrário dos participantes mais velhos que provavelmente haviam sido reprovados no exame diversas vezes e agora estavam suando muito, Takuya, Minato e Mikoto estavam confiantes de que se tivessem um desempenho normal, seriam aprovados. Comparado aos exames rigorosos vistos no anime, este foi muito mais tranquilo. 2 fiscais distribuíram casualmente as provas, alertaram todos para não colarem e ficaram em lados opostos da sala, praticamente se misturando ao fundo. Takuya pegou sua caneta e olhou as questões do exame. Primeira pergunta. Se você se deparar com a seguinte situação, como você se protegeria enquanto coleta informações suficientes? Isto é um brinde? Quem criou essas perguntas? Eles merecem 100 chicotadas, é muito fácil. A sala de exames ficou em silêncio enquanto Takuya rapidamente preenchia as respostas. Em 30 minutos, seu papel estava completamente preenchido. Posso ajudar com alguma coisa? Perguntou um inspetor quando percebeu Takuya levantando a mão. Terminei, respondeu Takuya, entregando seu teste concluído antes de se levantar para sair da sala. Esse garoto realmente estava aqui só para dar uma volta na prova? Capítulo 31. Submissão antecipada, fiscais confusos. O inspetor ficou surpreso por um momento, olhando para o papel em sua mão enquanto Takuya já saía da sala de exames. Ele instintivamente levantou a mão para chamá-lo de volta, mas foi interrompido pelo balançar de cabeça de seu colega. Não havia nenhuma regra dizendo que você não poderia entregar seu exame antecipadamente. Se você estivesse confiante e fosse rápido o suficiente, você poderia entregar seu trabalho quando terminasse. Dando uma olhada no papel de Takuya, o inspetor não conseguiu deixar de murmurar para si mesmo. Essas crianças de hoje em dia são realmente incríveis. Após uma rápida revisão, ele ficou surpreso ao não encontrar erros no papel. E levou apenas 30 minutos, que estranho. Alguns dos outros participantes mal tinham terminado de ler as perguntas naquele tempo e nem tinham começado a escrever ainda. A submissão precoce de Takuya deixou os outros examinando-os atordoados, seus olhos arregalados enquanto o observavam sair da sala. Por dentro, eles estavam sentindo uma mistura de descrença e frustração.
Acabei de ler as perguntas e você já terminou? Depois de passar no exame, Takuya foi para fora para esperar por Minato e Mikoto. Ele foi o único que se submeteu cedo, então lá estava ele no corredor, brincando casualmente com uma kunai, treinando a destreza dos dedos. Mesmo tendo alguns truques poderosos na manga, Takuya não relaxou em seu treinamento. Na verdade, seu regime era mais rigoroso do que a maioria. O que está acontecendo com esse garoto? O terceiro Hokage, ocupado com a papelada, de repente se lembrou que hoje era o exame Chunin. Então, ele pegou sua bola de cristal para dar uma olhada. Ele não esperava ver Takuya parado sozinho no corredor, e a visão imediatamente o perturbou. Ele rapidamente convocou um agente da Anbu para obter uma explicação. O membro da Anbu chegou ao escritório do Hokage, ajoelhando-se respeitosamente enquanto relatava: Lord Hokage, Takuya Yagami já concluiu seu exame. Ele terminou todas as questões em apenas meia hora, entregou seu papel e agora está esperando seus companheiros de equipe do lado de fora. Meia hora? Você deve estar brincando comigo. Se alguém entrega o exame tão rápido, ou está extremamente confiante, ou desiste completamente. Mas Takuya parece ser o tipo de pessoa que desiste? Não, ele parecia cheio de confiança, como se não estivesse ali para fazer uma prova, mas apenas para parecer. Por algum motivo, a pressão sanguínea do terceiro Hokage disparou um pouco. Ele sentiu uma forte vontade de arrastar Takuya para dentro e dar uma boa conversa com ele. Você tem talento e força, então por que fica perambulando pela vila o tempo todo? Entendido. Podem ir. Quando os exames terminarem, tragam os papéis do time deles para mim, ordenou Hokage. Sim, Lord Hokage, respondeu o agente Anbu antes de recuar. Mestre, alguém está observando. A voz de Sove ecoou na mente de Takuya. Sem mostrar nenhuma reação, Takuya continuou a brincar com sua kunai, respondendo mentalmente: me avise no momento em que identificar quem é. Alguém está espionando? A única pessoa que teria tempo e disposição para fazer algo assim seria o terceiro Hokage. Por que o Hokage está me observando? Eu não sou exatamente uma mulher bonita. Ele não está mais interessado em assistir às fontes termais? Ele deveria fazer isso em vez de ficar me espiando. Conforme o tempo foi passando lentamente, o exame finalmente chegou ao fim. Minato e Mikoto saíram de seus quartos, parecendo relaxados. Ficou claro que o teste não era muito difícil para eles. Vamos comer um churrasco. Temos o exame prático esta tarde, sugeriu Takuya. Os três foram direto para o restaurante de churrasco, pedindo uma refeição decente. Enquanto comiam, Takuya os avisou: depois do exame, podemos receber algumas missões difíceis ou até mesmo ser enviados para a linha de frente. Como o Hokage estava de olho neles, era improvável que pudessem continuar sua rotina tranquila na vila. Eles receberiam missões desafiadoras ou seriam enviados para lutar na guerra. Takuya queria que Minato e Mikoto estivessem mentalmente preparados para isso. A linha de frente? O rosto normalmente calmo de Mikoto assumiu uma expressão séria. Minato também parou de sorrir e olhou para Takuya. Tem certeza? Tenho quase certeza, Takuya respondeu com um encolher de ombros. Nem todo mundo sabia como o terceiro Hokage gostava de operar, mas Takuya era muito familiar. Ele tinha quase certeza de que os dias tranquilos do time estavam contados. Mas não importava se era uma missão difícil ou campo de batalha, Takuya estava confiante de que conseguiria manter a equipe segura. Na pior das hipóteses, ele faria com que Milo jogasse uma Bijudama em seus inimigos. Takuya tinha a sensação de que seu Sharingan estava perto de evoluir. Quando isso aconteceu e ele desbloqueou sua primeira habilidade especial, seu poder deu um salto significativo. Ele finalmente teria forças para realmente se proteger. Relaxe. Tenha um pouco de fé em si mesmo. Coma bastante. Você vai precisar de energia para o exame prático desta tarde. Obrigado pela comida, disseram Minato e Mikoto em uníssono, apertando as mãos antes de começarem a comer. Quanto às suas preocupações anteriores, eles estavam bem ansiosos no começo, mas depois de ouvir as garantias de Takuya, eles relaxaram. Se Takuya disse que não havia nada com que se preocupar, então eles acreditaram nele. Depois de comerem e descansarem um pouco, os três voltaram para conferir os resultados dos exames. Quase não acertei, foi por pouco. Caramba! Fracassou de novo? Isso é muito difícil. A sala de exames ficou cheia de gritos de frustração, enquanto muitos participantes expressavam sua decepção, enquanto aqueles que passaram exibiam sorrisos aliviados. Alguns se reuniram em grupos, discutindo as questões do dia. Quando a equipe de Takuya conferiu suas notas, eles viram que todos os três tinham passado. Com isso, eles deixaram o salão e seguiram para o campo de treinamento onde o exame prático aconteceria. Com certeza muitas pessoas passaram dessa vez, comentou Minato, um pouco surpreso. Geralmente, se metade dos participantes passasse no exame Chunin, isso era considerado bom. Mas hoje, cerca de 2/3 passaram. Se o exame prático eliminasse mais alguns, ainda haveria um bom número de novos Chunin. Os Chunin são o principal alvo no campo de batalha, pensou Takuya. Durante a guerra, a dificuldade dos exames ninja é significativamente reduzida. Os padrões para os exames Chunin e especial Jonin são reduzidos. Apenas os exames Jonin permanecem rigorosos, explicou Takuya. Bem, isso é. Minato parou de falar, incapaz de encontrar qualquer humor na situação. Ele descobriu por que os exames eram mais fáceis durante a guerra. Percebendo a melancolia repentina de Minato, Mikoto tentou levantar seu ânimo, preocupado que isso pudesse afetar seu desempenho. Minato, é apenas o jeito que as coisas são. A guerra esgotou um pouco as forças da vila. Reduzir os padrões do exame é a melhor maneira de repor as fileiras. Além disso, todos que passam ainda têm as habilidades de um Chunin. Não pense demais.
Se eles fossem muito fracos, você acha que a vila os deixaria passar? Takuya acrescentou, dando um leve tapa na nuca de Minato. Ei, o que foi isso? Minato cambaleou para frente a alguns passos do golpe. Capítulo 32, Combate Real. Esse garoto é tão rápido. Por que, Takuya? O que você está fazendo? Minato agarrou a cabeça, pulando alto de surpresa. Takuya riu muito. Só estou tentando te animar, sabia? Você poderia dizer obrigado, pelo menos. Olha, você está melhor agora, certo? Essa é sua ideia de animar alguém? Minato estava perdendo a paciência. Ele jurou que se conseguisse derrotar Takuya, com certeza lhe daria uma surra. O método para o exame de combate era simples, lutar um contra os examinadores da vila. Contanto que você pudesse durar um certo tempo contra eles, você passaria. E se você fosse forte o suficiente para derrotar um examinador de cara, isso também era aceitável. Os 3 foram sortear a sua vez. Minato ficou em terceiro, Takuya em 28º e Uchiha Mikoto em 15º. Concorrente número 3, por favor, prossiga para a arena de exame 6. O anúncio ecoou pelos alto-falantes, informando a ordem dos combatentes e seus respectivos locais. Boa sorte, Takuya cutucou Minato, torcendo por ele ao lado de Uchiha Mikoto. Voltarei em breve, disse Minato, exibindo um sorriso confiante. Tendo assistido às 2 avaliações anteriores, Minato estava confiante em suas habilidades. Na arena de exame 6, o Jonin fiscalizador disse a Minato, vamos garoto, vamos ver o que você tem. Alguém tão jovem quanto você vindo fazer o teste deve ser bem forte. O tio também parece bem forte, Minato respondeu como uma criança obediente, com seu sorriso radiante característico em plena exibição. Ele coçou a cabeça, parecendo exatamente um menino ensolarado e inofensivo. Esse cara está em apuros, achando que pode abalar Minato com palavras. Ele não sabe com quem está lidando. Este é o pequeno sol. Tio. O Jonin ficou pasmo. Ele pode parecer um pouco apressado, mas ele tem apenas 18 anos. Qual é o apelido de tio? Enquanto Jonin ficava surpreso, o árbitro balançou a cabeça em descrença e anunciou o início da avaliação. Assim que o árbitro anunciou o início, Minato avançou. O garoto astuto, deixei que ele me afetasse. Caramba! O Jonin planejou usar palavras para perturbar Minato, mas foi ele quem acabou distraído. Um único tio o atingiu com mais força do que qualquer ataque físico. Jogando várias shurikens em seu oponente, Minato rapidamente respondeu. A velocidade desse garoto é incrível. Sussurros de admiração se espalharam pela multidão, muitos se sentindo envergonhados. Ali estavam eles, homens adultos, incapazes de acompanhar o ritmo de uma criança, como se tivessem vivido suas vidas em vão. O que eles não perceberam foi que o atributo mais assustador de Minato não era sua velocidade, mas sua velocidade de reação nervosa. Muitos ninjas eram mais rápidos que Minato, mas poucos conseguiam igualar seus reflexos, nem mesmo Takuya conseguia, e encontrar alguém comparável a Minato era um desafio. Então pode-se dizer que Minato tinha um talento único, nascido para dominar técnicas como o deus do trovão voador. Garoto, não subestime as pessoas, gritou Jonin, desviando de uma shuriken de Minato e mirando outra de volta nele, tentando forçar uma mudança em suas táticas. Mas o que o Jonin não esperava era o sorriso confiante no rosto de Minato, pois seus reflexos inigualáveis o permitiram desviar facilmente do contra-ataque. Seguiu-se um golpe rápido na nuca do Jonin. Baque. Estava tudo acabado. Os olhos do Jonin se arregalaram quando uma dor aguda percorreu sua nuca, e ele caiu de bruços no chão. Um som abafado e o Jonin falastrão caiu no chão com Minato vencendo sem esforço. Não exigiu muito esforço. Outros competidores olhavam para Minato como se ele fosse um monstro. Como ele evitou isso? Não é cientificamente possível. O concorrente número 3 vence. O árbitro não esperava que a luta terminasse tão rápido do começo ao fim, não durou nem 20 segundos. Depois de passar no exame sem problemas, Minato saiu correndo, ansioso para dar um toque aqui em Takuya. Mas quando ele levantou a mão com entusiasmo, percebeu que Takuya não tinha intenção de retribuir o gesto. PFFT, Uchiha Mikoto não conseguiu deixar de rir ao ver Minato parado ali, sem saber onde colocar a mão. Takuya, de braços cruzados, olhou para ele e balançou a cabeça. Você está velho demais para cumprimentos. Eu realmente quero bater em você. Ah, ok. Vou parar de provocar você. Takuya riu e finalmente deu um toque aqui em Minato. Concorrente número 15. Tirando Minato, o restante das avaliações ocorreu sem muitas ações dignas de nota. Cada uma seguiu as regras. As habilidades dos ninjas avaliados eram, na melhor das hipóteses, medíocres, e os examinadores foram um pouco brandos com eles. Não demorou muito para que fosse a vez de Uchiha Mikoto. Boa sorte! Minato acenou alegremente quando Uchiha Mikoto, fazendo um gesto de sem problemas, entrou na arena de exames 3. Uma garota do clã Uchiha, hein? Percebendo o emblema do clã nas roupas de Uchiha Mikoto, o Jonin que o examinava ficou cauteloso. Ninjas de grandes clãs geralmente não tinham falta de habilidade, e ele não podia se dar ao luxo de subestimar Uchiha Mikoto, ou poderia se arrepender seriamente. A avaliação começa. O árbitro anunciou o início do teste. Uchiha Mikoto não se preocupou em esconder sua força. Ativando seu Sharingan, ela avançou. Droga! Como eu vou lutar contra isso? Eu sou apenas um Jonin comum que foi arrastado para preencher números. Ela tem que ser tão séria, usando Sharingan e tudo? Esse cara está em pânico. Takuya soube no momento em que viu isso que a avaliação havia terminado. Apesar do Sharingan de Uchiha Mikoto ser apenas um Tomoe, a percepção que ele fornecia, combinada com sua força inata, permitia que ela dominasse facilmente seu oponente, quase tão rápido quanto Minato. Diante de tais candidatos, o examinador Jonin realmente teve azar. Eu passei. A batalha terminou facilmente, e Uchiha Mikoto saiu correndo feliz, levantando a mão para um toque aqui. Minato instintivamente levantou a mão para encontrar a dela, apenas para encontrar Uchiha Mikoto sendo levantada e girada por Takuya, com as bochechas coradas enquanto ela lutava e o empurrava para longe.
Estou sendo ignorado novamente? Takuya, você está se opondo a mim deliberadamente? As avaliações continuaram. As performances impressionantes de Minato e Uchiha Mikoto fizeram muitas pessoas sussurrarem e lançarem olhares frequentes em sua direção. Concorrente número 28, por favor, vá para a arena de exames 1 para sua avaliação. Logo chegou a vez de Takuya. Surpreendentemente, o jonin que avaliou Takuya era uma jovem atraente, embora sua aparência fosse mediana. Um rapaz muito bonito. E você é muito bonita, senhora, Takuya educadamente a elogiou. Você realmente tem jeito com as palavras, irmãozinho. O jonin examinador revelou uma expressão surpresa, sorrindo através de olhos estreitos. As palavras de Takuya claramente a agradaram. O que vocês dois estão fazendo? Isso é para ser uma avaliação. Capítulo 33. Revelando o duplo Tomoe, chocando o terceiro Hokage. O árbitro olhou para os dois com uma expressão confusa e anunciou em voz alta. A avaliação começa. Irmãozinho, não importa o quanto você me bajule, eu não vou pegar leve com você. A Chunin começou a avisar Takuya que ela não iria se conter. Mas antes que ela pudesse terminar a frase, o sorriso congelou em seu rosto. Assim que o árbitro declarou o início da luta, Takuya ativou seu Sharingan. Eu poderia muito bem revelar isso agora, Takuya pensou consigo mesmo. Antes que meu Sharingan evolua para 3 Tomoe, eu deveria deixar todo mundo saber do que eu sou capaz. Ele decidiu que era a hora de mostrar que não apenas havia despertado seu Sharingan, mas que já possuía o Tomoe duplo. O quê? O terceiro Hokage, que estava assistindo a partida através de sua bola de cristal, levantou-se da cadeira em choque. Uchiha Mikoto já havia despertado seu Sharingan, o que era surpreendente o suficiente. Dada a idade dela, era impressionante, mas não inédito. Afinal, ela era um prodígio. Mas Takuya, ele era 2 anos mais novo que Mikoto, e não só havia despertado seu Sharingan, mas ele já estava no estágio de duplo Tomoe. Estou vendo coisas. O terceiro Hokage esfregou os olhos vigorosamente e olhou novamente. Não era real. Takuya, com sangue Uchiha correndo em suas veias, havia realmente despertado o Sharingan, e ele já estava no estágio de duplo Tomoe. O Hokage não se incomodou em assistir ao resto da avaliação. Ele já podia adivinhar o resultado. Takuya venceria facilmente. Uma estranha irritação o corroía. Acendendo seu cachimbo, ele deu algumas tragadas profundas. Takuya tinha sangue Uchiha e agora também havia despertado o Kekkei Genkai único do clã, o Sharingan. Em uma idade tão jovem com o Tomoe duplo já desenvolvido, o clã Uchiha seria tolo se não tentasse trazer Takuya de volta para o seu lado. Não importa o quanto eles não gostassem dele no passado, não importa o quão perturbador eles achassem seu impressionante cabelo prateado, eles certamente tentariam trazer Takuya de volta ao grupo. Acabou rápido demais. A Chunin que havia avisado Takuya para ter cuidado nem percebeu o que estava acontecendo antes de ser mandada voando por um único chute dele. Ela bateu na parede da arena de exames, nocauteada. Os movimentos de Takuya eram rápidos e eficientes, sem um pingo de hesitação. Ele não acreditava em prolongar uma luta quando podia terminá-la rapidamente. Esse garoto com certeza não se conteve. No momento ele estava elogiando a aparência de alguém e no outro, ele estava deixando a pessoa sem palavras, independentemente de ela ser uma figura de irmã mais velha ou não. Takuya, gritaram Mikoto e Minato assim que ele saiu da arena de exames. Não é nada. Vamos conversar quando voltarmos. A avaliação havia terminado, e agora tudo o que eles tinham que fazer era esperar pela notificação da vila. Logo eles seriam oficialmente Chunin. Takuya não havia mencionado seu Sharingan para Minato antes. Minato ficou chocado. Ele sabia que Mikoto havia despertado seu Sharingan, mas não tinha ideia sobre Takuya. Takuya revelar isso do nada realmente o pegou desprevenido. Deixando o campo de treinamento agora movimentado, Takuya levou Uchiha Mikoto e Minato de volta para casa. Assim que se sentaram, Takuya falou com os dois. Na verdade, de acordo com meu plano, eu não iria revelar meu Sharingan tão cedo, mas a avaliação obrigatória da vila me forçou a fazer isso. Minato coçou a cabeça, hesitando em falar. Ele não era tão ingênuo quanto costumava ser. Por meio de Jiraiya, ele descobriu a animosidade da vila em relação aos Uchiha, especialmente de pessoas como Danzo. Felizmente, Danzo estava na linha de frente da batalha e não retornaria à vila tão cedo. Takuya se levantou, abriu a geladeira e explicou enquanto pegava bebidas. Depois que participamos da avaliação com nossas habilidades, estávamos fadados a passar. Seja indo para o campo de batalha ou assumindo missões de alto risco, o Sharingan acabaria sendo revelado. Então, pensei que seria melhor revelá-lo durante a avaliação. Mas isso significa que o clã Uchiha definitivamente tentará me trazer de volta. Não importa o quanto a cor do cabelo dele os incomodasse ou quais fossem as queixas do passado, o clã Uchiha deixaria tudo de lado para trazer Takuya de volta, assim que reconhecessem seu talento. Claro, Takuya colocou o suco de laranja na mesa, gentilmente desenroscando a tampa para Uchiha Mikoto e entregando a ela. Eu era cauteloso antes, mas agora não há necessidade. Revelar ou não é mais importante. Quando você não tem poder para se proteger, é sensato manter um perfil discreto. Mas quando você tiver força, mostrar algumas de suas cartas pode servir como um lembrete para os outros não tratá-lo como alguém fácil de lidar. Se alguém tentasse algo contra ele, Takuya não hesitaria em pedir para seu amiguinho, Milo, fazer um show de fogos de artifício na casa deles. Uma exibição de bijudama garantidamente espetacular e chamativa, embora eles provavelmente não gostassem. Seja Danzo, o terceiro Hokage ou até mesmo o clã Uchiha, se eles ousassem mexer com ele, Takuya enviaria Milo para iluminar suas casas.
E se chegasse a esse ponto, Takuya não se importaria em se tornar um ninja desonesto. Se isso acontecesse, ele garantiria que Sove voltasse para visitar Konoha de vez em quando, só para lembrá-los de que ele ainda estava por perto. De vez em quando, ele podia lançar algumas bijudamas em Konoha para ver quanto tempo elas conseguiriam resistir. Ele poderia até levar Kushina com ele. Takuya estava confiante de que conseguiria convencer Kushina, sem mencionar que Kushina já tinha alguns sentimentos ambíguos em relação a ele. Se ele contasse a ela sobre como Konoha havia alimentado a destruição do clã Uzumaki e os traído, Kushina poderia não querer mais ficar em Konoha. Tosse, tosse. Takuya falou abertamente sobre certas ameaças, enquanto Uchiha Mikoto permaneceu imperturbável, mas Minato parecia estranho, tossindo rapidamente para disfarçar seu desconforto. Afinal, seu professor Jiraiya era discípulo do terceiro Hokage. Logicamente, isso colocou Minato mais perto do terceiro Hokage, e as palavras de Takuya o deixaram desconfortável. Além disso, era melhor evitar tais discussões. Se alguém ouvisse e relatasse ao escritório do Hokage, Takuya poderia se encontrar em sérios problemas. Minato não sabia que Takuya tinha Sove como um as oculto, então ele estava preocupado com riscos desnecessários. Takuya, nem todo mundo tem uma visão negativa dos Uchiha, disse Minato gentilmente, escolhendo as palavras com cuidado. Além disso, você não faz realmente parte do clã Uchiha, e tenho certeza de que Mikoto também não enfrentará nenhum alvo específico. Mirar em alguém como Uchiha Mikoto não faria sentido algum para os superiores. Só aprofundaria a fenda entre os Uchiha e a vila, e seria vergonhoso se a notícia vazasse. Além disso, os problemas da vila eram com todo o clã Uchiha, não apenas com um indivíduo. Capítulo 34. O comportamento estranho do clã Uchiha. Eu sei, Takuya deu de ombros, apontando para si mesmo. Mas o fato de eu ter sangue Uchiha é o suficiente para algumas pessoas. Se eu retornar ao clã Uchiha ou não, não importa muito. Na verdade, não retornar pode deixar algumas pessoas até audaciosas. É realmente tão sério? Minato não tinha certeza, mas ele confiava que Takuya não seria cauteloso sem motivo. Não existe amor ou ódio sem causa. Algumas coisas são complicadas demais para explicar. É tudo que tenho. Assim que a vila enviar a notificação oficial, seremos uma equipe Chunin completa. Podemos começar a assumir missões de classificação mais alta e não teremos mais que nos ater às de classificação C. Acabei de falar. Vocês têm algo a acrescentar? Takuya perguntou, olhando para Uchiha Mikoto e depois para Minato. Uchiha Mikoto sorriu e balançou a cabeça, indicando que não tinha nada a acrescentar. A decisão de Takuya foi decisão dela. Se vocês não têm nada a dizer, o que mais eu poderia acrescentar? Vamos lá. Depois de conviver com Takuya por tanto tempo, Minato já havia aprendido a seguir o fluxo. A notícia é verdadeira? Na casa principal do clã Uchiha, o velho patriarca Uchiha focou seus olhos nublados no membro do clã que tinha vindo dar a notícia. Como futuro chefe do clã Uchiha, Fugaku sentou-se silenciosamente ao seu lado, observando. Yagami Takuya? Ele se lembrava daquele nome. Como herdeiro aparente, Fugaku estava bem informado sobre os assuntos do clã. Yagami Takuya, o último herdeiro masculino da família Yagami, sua mãe era uma Uchiha. Quando o pai de Takuya morreu, sua mãe tentou trazê-lo de volta ao clã Uchiha. Afinal, Takuya tinha sangue Uchiha. Entretanto, seu impressionante cabelo prateado desagradou muitos membros do clã, e os dois anciões agressivos rejeitaram firmemente a ideia. E assim o assunto foi encerrado. Fugaku se lembrou da primeira vez que viu Takuya, apenas um pirralho de cabelos prateados. Líder do clã, a notícia é realmente verdadeira. Yagami Takuya tem nosso sangue Uchiha. É muito puro, e em uma idade tão jovem, ele já despertou seu Sharingan, e é um Tomoe duplo. Sem dúvida, ele é um gênio do nosso clã Uchiha. A julgar por sua idade e seu Sharingan, a linhagem de Takuya era realmente pura. Mas com aquele cabelo prateado impressionante, Takuya não parecia ter nenhum sangue Uchiha. Afinal, nenhum Uchiha jamais se pareceu com aquele. Mesmo em casos de casamentos entre clãs diferentes, aqueles com cores de cabelo incomuns tinham, em sua maioria, cabelos castanhos ou roxos. Prata era algo inédito, uma novidade para os Uchiha, não permitindo que ele retornasse ao clã quando ele era jovem, e agora tentando reconquistá-lo. Mais fácil falar do que fazer, disse o patriarca Uchiha com uma voz rouca. Ele não conseguiu evitar tossir, com um sorriso zombeteiro no rosto enrugado. Vendo isso, Fugaku rapidamente ajudou seu pai a estabilizar sua respiração. Pai, independentemente do passado, ele carrega nosso sangue Uchiha. Agora que ele despertou o Sharingan, devemos trazê-lo de volta. Tosse, tosse. O patriarca Uchiha acenou com a mão em sinal de desdém enquanto tossia. Depois de recuperar o fôlego, ele bufou de desgosto. Deixe que aqueles que se opuseram a isso naquela época cuidem disso agora. Aqueles que se opuseram a isso devem ir embora. Vocês todos interpretam os bandidos, mas agora querem que eu limpe a bagunça? Nem pensar. No escritório do Hokage, o terceiro Hokage questionou um membro da Anbu. Algum movimento do clã Uchiha? Hokage-sama, o clã Uchiha não enviou ninguém para procurar Yagami Takuya, relatou o ninja da Anbu com sinceridade. Nenhum movimento? Aquele velho finalmente mudou de atitude? O terceiro Hokage achou difícil de acreditar. Ele tinha certeza de que o clã Uchiha havia recebido a notícia e tentaria reconquistar Takuya. Obrigado pelo seu trabalho duro. Descanse um pouco. Era estranho que o Uchiha não tivesse feito nenhum movimento. Mas o terceiro Hokage tinha assuntos mais urgentes com que se preocupar agora, contanto que os Uchiha não causassem problemas durante esse tempo. Quanto a interromper a vigilância sobre o clã Uchiha, isso estava fora de questão. Mesmo que ele concordasse, Danzo, Koharu, Tatani e Omura Mitokado nunca consentiriam. A notificação da vila veio rapidamente. Como esperado, os três foram promovidos a Chunin, deixando para trás seu status de Genin.
Para a surpresa de Takuya, após sua promoção, a vila não se apressou em atribuir-lhes nenhuma missão específica. Vamos fazer um churrasco. Por minha conta. Ao ouvir a notícia de sua promoção, Kushina os procurou alegremente, sugerindo que eles saíssem para comemorar. Quando se tratava de boa comida, Kushina sempre teve um desejo especial pelo churrasco do clã Kimichi. Não vai ser muito caro? Perguntou Uchiha Mikoto, sentindo-se um pouco envergonhado. Kushina os havia levado para um churrasco há pouco tempo. Se ela fizesse isso de novo, seria demais. De jeito nenhum, Mikoto-nei. Eu tenho bastante dinheiro. Você não precisa se preocupar em me deixar sem dinheiro. Coma o quanto quiser. Abraçando o braço de Uchiha Mikoto, Kushina caminhou na frente com ela, deixando Takuya e Minato para segui-la. Porque sinto que Kushina não está muito feliz. Minato se aproximou de Takuya, sussurrando baixinho. Por que você não pergunta a ela e descobre? Takuya respondeu. Você acha que eu estou caindo nessa? Você está tentando me armar? Minato saltou para longe, levantando as mãos, sinalizando para Takuya que ele não seria enganado. Tentando me enganar? Sem chance. Eu, Minato, já fui queimado muitas vezes. Aprendi bem minhas lições. Seus pequenos truques, Yagami Takuya, não vão mais funcionar comigo. Eu só disse isso de improviso. Você realmente precisa reagir tanto assim? Eles pediram uma pilha de carne e um pouco de suco. Kushina colocou as duas mãos na mesa e se inclinou, quase batendo cabeças com Takuya. E aí? Se ele não tivesse reagido rapidamente, eles teriam acabado batendo as testas. Takuya, o que você quer de presente no seu 9º aniversário? Presente de aniversário? Minato reagiu ainda mais rápido que Takuya, enquanto Uchiha Mikoto inclinou a cabeça pensando no assunto. A menção de Kushina lembrou de que Takuya estava prestes a fazer 9 anos. O que devo dar a ele? Eu também quero um presente. Tenho quase 9 anos. Minato tentou apontar para Kushina e Uchiha Mikoto com os olhos, mas ambos o ignoraram completamente. Minato, há algo errado com seus olhos? Você está piscando sem parar? Kushina perguntou, confusa. O sorriso no rosto de Minato congelou. PFFT. Takuya não conseguiu evitar uma gargalhada. Alguém queria tanto um presente que estava praticamente vesgo de tanto piscar, mas os outros nem perceberam. Dando um tapinha simpático no ombro de Minato, Takuya pensou por um momento e respondeu. Não há nada que eu queira particularmente. Sério? Kushina franziu a testa. Sem uma ideia, era difícil escolher um presente. Bem, vamos começar. As pessoas neste mundo são tão estranhas. Todas elas têm que anunciar isso antes de comer. Pena que Takuya não tinha esse hábito. Capítulo 35. O Sharingan evolui desbloqueando habilidades exclusivas. Infelizmente, Takuya não compartilhava o costume de anunciar o início de uma refeição. Minato e os outros já estavam acostumados com isso e alegremente cavaram sua comida. Se a vila atribuir tarefas a vocês, vocês não ficarão todos muito ocupados. Kushina percebeu de repente. Ela preferia os dias em que Takuya e seus amigos pegavam missões ocasionais e passavam a maior parte do tempo na vila, treinando, descansando e fazendo companhia a ela. Com Tsunade e Jiraiya na linha de frente, Kushina sentiu uma pontada de solidão sem rostos familiares por perto. Nós arranjaremos tempo para ficar com você durante nossos intervalos. Se não estivermos na vila, você precisará se concentrar em se fortalecer, Kushina. Estou ansioso pelo dia em que você ganhar sua liberdade, Takuya a tranquilizou. Que instabilidade em um Jinchuriki. Bobagem. A verdadeira força é a chave para obter o que você deseja, incluindo a liberdade. Olhe para Mito Uzumaki, ninguém ousou cruzá-la, não apenas porque ela era a esposa do primeiro Hokage, mas também devido ao seu poder formidável. Com força suficiente, até mesmo um Jinchuriki pode exigir liberdade e ditar seus termos na vila. Claro, isso pressupõe que você não seja influenciado pela vontade do fogo. Milímetro 1, vou trabalhar duro. Kushina estava cheia de determinação, levantando os punhos com determinação. Ela decidiu treinar mais e aumentar sua força, não apenas para proteger a si mesma e aqueles com quem se importava, mas também para ganhar a liberdade que tanto desejava. Após uma refeição satisfatória, Takuya sentiu uma coceira nos olhos, um sinal de que seu Sharingan estava prestes a evoluir. Ele se desculpou para ir para casa mais cedo. Vendo Takuya sair, e Kushina parecendo querer ir às compras com Mikoto, Minato também decidiu ir embora. Depois que Minato foi embora, Kushina se virou para Mikoto e perguntou, Mikoto, ficarmos juntos te incomoda? Eu só quero saber do que Takuya gosta. O último presente que dei a ele de aniversário. Ele não pareceu gostar muito. Kushina estava frustrada com isso. Ela tinha quebrado a cabeça sobre o presente de aniversário de Takuya, consultando até Tsunade e Jiraiya para ideias, o que levou a uma decisão caprichosa de dar a Takuya uma bolsa de ferramentas ninja cheia de dinheiro. Quando Takuya abriu seu presente, ele ficou completamente chocado. Uma garota lhe dando dinheiro. Isso era algum tipo de patrocínio? Naturalmente, ele não podia aceitar o dinheiro e até devolveu a bolsa de ferramentas ninja, deixando Kushina consternada por dias. Especialmente porque foi ideia de Tsunade dar dinheiro. Comida? Mikoto ponderou por um momento após a pergunta de Kushina. Enquanto isso, conforme o desconforto de Takuya diminuía, seus olhos se ajustavam, e um terceiro Tomoe apareceu em seu Sharingan. A evolução para um Sharingan de 3 Tomoe foi um marco que deixaria qualquer Uchiha com inveja. Além da evolução do seu Sharingan, Takuya desbloqueou sua primeira habilidade exclusiva, um genjutsu chamado Queda de Flores de Cerejeira. Apelidado com humor pelos jogadores como a técnica de morte social definitiva. Qualquer um pego nesse genjutsu se veria dançando incontrolavelmente em meio a flores de cerejeira caindo. O espetáculo de um inimigo, especialmente em um campo de batalha, entrando em uma dança improvisada poderia ser humilhante e estrategicamente desorientador. A pior parte?
Queda de flores de cerejeira era um golpe garantido, a menos que o alvo tivesse resistência significativa ou fortaleza mental para afastar o genjutsu. Takuya, que antes temia confrontos indesejados com Danzo, agora esperava um pouco por um encontro, só para testar seu novo genjutsu nele. A visão de Danzo, o formidável chefe da fundação, dançando desamparadamente certamente seria divertida. Kazekage-sama, está aí a última informação do campo de batalha na Terra da Chuva, relatou um agente ao terceiro Kazekage, que aceitou o pergaminho com uma expressão impassível. Obrigado. Com Konoha fortemente ocupada com a Vila da Chuva e Tsushi se preparando, não deveríamos considerar nos mudar, ponderou Kazekage, seu olhar vagando para o céu tempestuoso lá fora. Se me permite, Kazekage-sama, interrompeu o chefe de inteligência Ebisu, talvez seja mais sensato deixar Konoha e a Vila da Chuva se esgotarem ainda mais. O Kazekage conhecia muito bem o precário estado financeiro de Suna. Sem recursos econômicos e dependente do financiamento do daimyo, que estava ficando escasso, a vila estava desesperada por uma solução que pudesse garantir sua sobrevivência e independência. A sessão no escritório ficou tensa enquanto estratégias eram debatidas, com cada decisão tendo o peso do futuro de Suna. Capítulo 36. Eles o fizeram capitão. O que mais ele poderia querer? Poucos dias após passar no exame Chunin, o trio recebeu uma notificação da Anbu e se dirigiram juntos ao escritório do Okage. A vila tinha uma missão para eles. Eu te disse, uma vez que nos tornamos um time Chunin, não tem como a vila nos deixar sentados parados. Minato, não fique tão nervoso de agora em diante, você é o capitão do nosso time. O quê? Por quê? Enquanto Minato ponderava que tipo de missão o Okage lhe daria, ele ficou completamente perplexo, apontando para si mesmo. Ele pensou que seus ouvidos estavam lhe pregando uma peça. Takuya estava fazendo dele o capitão do time? Como vejo que você tem um talento extraordinário para artes marciais, uma posição crucial como capitão de equipe é perfeita para você. PFFT. Observando Takuya falando bobagens com uma cara séria, Uchiha Mikoto não conseguiu evitar rir. Minato, com a cabeça cheia de frustração, olhou para ele sem palavras. Você acha que eu acreditaria em você? Você deve estar brincando. Tosse, tosse. Takuya pigarreou e disse, de qualquer forma, de agora em diante, você é o capitão do nosso time e cuidará de todas as nossas comunicações externas. Minato, eu sabia, Takuya, você não estava tramando nada de bom. Então, você é preguiçoso demais para lidar com negociações e jogou a capitania em mim, que crueldade sua. E se eu também não quiser fazer isso? Minato olhou esperançoso para Uchiha Mikoto. Mas quando ele se virou, viu que Uchiha Mikoto já havia se aproximado de Takuya, pegando sua lancheira feita em casa. A caixa exalava um aroma convidativo de comida. O cheiro de costela de porco frita. Os olhos de Minato brilharam e ele engoliu saliva involuntariamente. Como Takuya não estava interessado em onigiri ou sushi, Uchiha Mikoto, que amava cozinhar, procurava seus conselhos e experimentava novas receitas de acordo com sua orientação. Takuya sempre se deliciava com esses pratos, enquanto Minato só podia acompanhá-los nas refeições. Vá em frente, se você se sair bem, eu guardo metade das costelas para você. Se fizer mal, você só vai ficar com os ossos. Espere por mim. Ao ouvir isso, Minato correu em direção ao escritório do Okage com todas as suas forças, desaparecendo da vista deles em um piscar de olhos. Sentada em um banco na estrada, Uchiha Mikoto inclinou a cabeça e perguntou, Takuya, não é um pouco cruel enganar Minato desse jeito? O que há de tão ruim nisso? Eu o fiz capitão. O que mais ele poderia querer? No máximo, vou deixar algumas costelas para ele. Takuya elogiou enquanto apreciava as deliciosas costelas. Mikoto-nei, suas habilidades culinárias estão cada vez melhores. Contanto que você goste, Uchiha Mikoto, satisfeita por ser apreciada por alguém importante para ela, respondeu alegremente, continuarei dando o meu melhor. Mas está tudo bem deixar Minato ir sozinho ao escritório do Okage? A Anbu havia notificado seu esquadrão para ir ao escritório do Okage, não apenas Minato sozinho. Confio que Minato vai cuidar disso. Takuya mastigou as costelas, desinteressado em encarar o velho rosto do terceiro Okage. Ele também não estava interessado em ouvir o terceiro Okage divagar sobre as dificuldades da vila e as verdades da vontade do fogo. Senhor Okage. Depois de bater e receber permissão para entrar, Minato entrou alegremente no escritório do Okage. O terceiro Okage, que estava olhando alguns documentos, olhou para cima e ficou momentaneamente atordoado. Sua equipe. Lembro-me de pedir a Anbu para notificar o esquadrão de Takuya para se reunir no escritório do Okage. Como é que só Minato veio? Onde estão Takuya e Uchiha Mikoto? Ahahaha. Minato riu sem jeito, coçando a cabeça e rapidamente explicou. Lord Okage, eles estavam ocupados, então eu vim em nome do time. Se houver alguma missão adequada, por favor, atribua-a ao nosso esquadrão. Eu vejo. O terceiro Okage não insistiu mais e pegou um pergaminho da mesa, entregando-o a Minato. Devido à guerra, a vila acumulou um acúmulo de comissões e missões. Esta missão é urgente, então precisamos do seu esquadrão para lidar com isso. O esquadrão de Takuya não irá decepcioná-lo, Senhor Okage. Minato agarrou firmemente o pergaminho da missão. Eu acredito em você, você consegue, meu jovem. O terceiro Okage mostrou um sorriso aliviado. Jiraiya está na linha de frente, então sinto muito por incomodá-lo durante esse período. Está tudo bem. Minato se sentiu um pouco envergonhado e instintivamente quis coçar a cabeça novamente. Mas, de repente, lembrando-se de quantas vezes Takuya havia zombado desse gesto, ele abaixou a mão levantada à força. Bem, então vou me retirar, Senhor Okage. Minato fez uma profunda reverência ao terceiro Okage. O terceiro Okage sorriu. Vá em frente, criança. Vocês todos serão os pilares do futuro de Konoha, liderando-o adiante.
Lord Okage está tão acessível como sempre. Saindo do escritório do Okage, Minato murmurou para si mesmo. Toda vez que via o terceiro Okage, ele saía com um sentimento de proximidade, sempre pensando nele como um ancião respeitável e um líder forte. Lord Okage, Takuya e Uchiha Mikoto estão comendo na rua. Logo após Minato sair, um membro da Anbu relatou isso ao terceiro Okage. Comer fora? Deixar Minato vir sozinho para receber a missão? O terceiro Okage não conseguiu evitar rir e chorar. Essas crianças, bem, deixem-nas em paz. As crianças estão ocupadas comendo e, afinal, não há nenhuma regra dizendo que todo o esquadrão deve comparecer para receber uma missão. Essas questões são triviais, e o terceiro Okage não se aprofundou no assunto. Ele só se perguntava se talvez estivesse ficando velho. As crianças de hoje estão desenvolvendo relacionamentos tão rápido? Espere, isso não está certo. Takuya e Uchiha Mikoto juntos, e então a vaga afeição de Kushina por Takuya, o que é tudo isso? Esse garoto é muito popular. O terceiro Okage não conseguiu deixar de relembrar sua juventude e, de repente, sua expressão tornou-se um tanto artificial. Takuya, você é demais comendo escondido. Minato, segurando o pergaminho da missão, correu e descobriu Takuya saboreando as costelas com gosto, explodindo imediatamente. Ele jogou o pergaminho e, enquanto Takuya o pegava, rapidamente pegou a lancheira. Sério que isso era necessário? Pegando o pergaminho da missão, Takuya olhou para baixo e viu que a lancheira havia sumido. Minato já estava em um telhado próximo, aproveitando a refeição. Abrindo o pergaminho da missão, Takuya verificou os detalhes da missão e franziu a testa. A missão é problemática? Uchiha Mikoto se inclinou para perguntar. A missão não é complicada, mas o momento é. A Terra dos Rios não está pacífica agora. Esses malditos oficiais, eles não podem simplesmente ficar no Palácio do Daimyo durante uma guerra? Eles têm que correr pelo país, indo para fontes termais na Terra dos Rios. As ideias deles são bem únicas. Parece que a Vila da Areia lançou um ataque surpresa à Nação do Fogo durante o conflito de Konoha com a Terra da Chuva. Os pais de Sasori estavam entre aqueles que invadiram a Nação do Fogo durante esse período. Capítulo 37. Minato. Eu cresci, ninguém mais pode me enganar. Infelizmente, eles não tiveram tanta sorte. Eles encontraram Sakuma Taki, um oponente realmente formidável, o que lhes custou a vida. Este evento também plantou as sementes do ódio que mais tarde levariam à transformação sombria e à traição de Sasori. Por que Sasori mirou no terceiro Kazekage? Além do fato de que o terceiro Kazekage era o candidato mais adequado para ser transformado em um fantoche, também foi porque a guerra foi iniciada por ele. Os pais de Sasori foram enviados para a Terra do Fogo durante esse tempo. Com Ataki Sakumo tendo cometido suicídio, Sasori só podia descontar sua raiva no terceiro Kazekage. Olhando para 5 grandes nações, a posição do Kazekage sempre foi a mais lamentável e a mais trágica em termos de morte. O primeiro e o segundo Kazekage tiveram uma vida relativamente mais fácil, mas o terceiro foi morto pelo ninja de sua própria aldeia. O quarto foi morto por Orochimaru, e o quinto morreu miseravelmente após ter sua besta com cauda extraída. Foi somente graças à técnica de vida por vida de Chiyo que Gaara foi revivido. Quando se trata de tragédia, nem mesmo o Mizukage da Terra da Água consegue competir com o Kazekage. Há uma chance de as forças da Vila da Areia invadirem a Terra do Fogo a qualquer momento, mas neste momento crítico, o terceiro Okage os atribui a missão de escoltar alguns oficiais da corte do Daimyo para fazer turismo na Terra dos Rios. Sério, o que é isso se não uma piada? Uchiha Mikoto pensou por um momento e disse, a Terra dos Rios não parece estar envolvida na guerra. Não é agora, mas quem sabe o que vai acontecer depois? Se a guerra entre Konoha e a Terra do Vento aumentar, pequenos países como a Terra dos Rios se tornarão apenas campos de batalha. Takuya não sabia realmente quando a Vila da Areia lançou seu ataque surpresa em Konoha. Afinal, as informações disponíveis sobre a Primeira e a Segunda Guerra Shinobi eram bem limitadas. A Segunda Guerra Shinobi começou com o conflito entre Konoha e a Vila Oculta da Chuva. Mais tarde, a Vila da Areia lançou um ataque surpresa na Terra do Fogo, forçando Konoha a retaliar. Depois que Konoha e a Vila Oculta da Chuva fizeram as pazes, encerrando sua guerra, a Vila Oculta da Chuva então declarou guerra às Vilas da Areia e da Pedra Oculta. As forças de Konoha mudaram seu foco e invadiram a Terra do Vento. A Vila Oculta da Nuvem aproveitou o caos para lançar um ataque à Terra da Terra. Todos os lados estavam lutando intensamente. Esse era o curso da Segunda Guerra Shinobi. Mas Takuya não estava exatamente claro sobre a linha do tempo. A guerra entre Konoha e a Vila Oculta da Chuva não durou muito. Talvez a Vila da Areia ainda não tivesse lançado seu ataque surpresa na Terra do Fogo. Provavelmente estou pensando demais. Vamos nos preparar. Os oficiais estão prontos para partir amanhã. Takuya guardou o pergaminho e chamou Minato, que estava sentado no telhado. Minato, depois que terminar de comer, lave a lancheira. Vamos nos encontrar no portão da vila às 7 da manhã amanhã. Entendi. Minato sinalizou um ok com a mão antes de pular do telhado. Os três então seguiram caminhos separados para preparar o que precisariam para a viagem. Takuya fez uma viagem especial para comprar 2 novos pergaminhos de missão, enchendo-os com vários temperos e coisas assim. Outros viajantes ganham um espaço de armazenamento padrão, então por que eu não ganhei? Parece que não abri minhas trapaças o suficiente. Takuya ficou um pouco decepcionado porque o inventário do jogo não foi transferido. A noite passou sem incidentes. No dia seguinte, quando um enorme comboio apareceu diante deles, os olhos de Minato se arregalaram, e Uchiha Mikoto ficou igualmente chocado. Até mesmo Takuya, que achava que estava preparado, não conseguiu evitar dizer, puta merda. Eles esperavam uma viagem simples em família, mas quem poderia imaginar que o comboio estaria tão inchado? Se uma batalha acontecesse no caminho, não haveria como a equipe proteger todas essas pessoas. Takuya, o que devemos fazer? Devemos pedir para outra equipe se juntar a nós na escolta? Minato estava um pouco nervoso. Eles já tinham completado missões de escolta antes, mas nunca nessa escala.
esta não era uma viagem comum. Mesmo que estivessem trazendo a família inteira, não seria tão excessivo. Não precisa. Takuya suspirou e disse com alguma frustração, numa emergência, foque apenas em proteger as pessoas-chave. Não precisamos nos preocupar com seus servos e guardas. Observando o comboio ocupado carregando várias mercadorias nos vagões, Minato começou a suar frio. Espero que tudo corra bem. Com um comboio tão inchado, o ritmo definitivamente seria lento. Se algo inesperado acontecesse, quem sabe o quão caótico ficaria. Isso não era algo que uma equipe de 3 homens conseguiria administrar facilmente. Mas como era uma missão designada pelo terceiro Hokage, eles não poderiam recusar mesmo que quisessem. O comboio se reuniu por volta das 7 da manhã, mas só perto do meio-dia eles finalmente partiram de Konoha em direção à Terra dos Rios. Honrados convidados, meu mestre providenciou uma carruagem para vocês 3. A jornada para a Terra dos Rios é longa, então viajar de carruagem seria mais confortável. Quando eles partiram, o comissário que os acompanhava se aproximou do trio. Minato recusou instintivamente obrigado, mas não precisaremos da carruagem. Se ficarmos cansados, descansaremos em um dos vagões de suprimentos. A carruagem não é necessária. Com a oferta recusada, o administrador não teve escolha a não ser relatar. Enquanto o comboio de mais de 100 pessoas se ocupava carregando mercadorias nas carroças, Takuya não conseguia deixar de se sentir ansioso por eles. Isso é férias ou mudança de casa? Não é de se espantar que os ninjas de Konoha fugissem à menção desse tipo de missão de escolta. Todos queriam evitá-la. Qualquer um ficaria frustrado seguindo um comboio tão lento, pouco mais rápido que uma tartaruga. Era quase meio-dia quando o comboio finalmente partiu. Mas apenas 2 horas depois de deixar Konoha, eles pararam novamente. Os oficiais estavam com fome e queriam preparar o almoço. Vendo o comboio de mais de 100 pessoas começar a se movimentar novamente, com alguns oficiais tomando chá calmamente na sombra, Minato não conseguiu mais se conter. Takuya. Nesse ritmo, quando chegaremos à Terra dos Rios? Quem sabe, respondeu Takuya, mastigando um pedaço de grama enquanto se apoiava em uma árvore. Ele ficou tentado a encontrar alguém e perguntar quando essas autoridades parariam de enrolar. A verdade era que essa missão de escolta não iria acabar facilmente. Poderia até se arrastar por mais de um mês. Por que você não vai incentivá-los? Takuya sugeriu pulando da árvore e passando o braço por cima do ombro de Minato para arrastá-lo para o lado. De jeito nenhum, você vai se quiser. Não estou com pressa. Minato balançou a cabeça como um chocalho, determinado a não ser enganado. Ele preferia ir devagar do que arrumar confusão. Embora não precisassem ser excessivamente educados com essas pessoas, irritá-las também não faria bem algum. Afinal, eram oficiais da corte do daimyo, e ofendê-los era o mesmo que ofender o próprio daimyo. Mesmo que o daimyo de Konoha fosse apenas uma figura decorativa. Suspiro, Minato, você cresceu. Takuya suspirou dramaticamente. O Minato que costumava coçar a cabeça e sorrir timidamente se foi. O Minato atual estava afiado como uma taxinha. É isso que acontece quando você é enganado muitas vezes e finalmente descobre? Sai daqui! Minato gritou, irritado com as palavras de Takuya. Hahaha, Takuya riu, dando-lhe um empurrão brincalhão. Agora vá caçar alguma coisa. Você não quer carne grelhada depois? Como não tocaram na comida fornecida pelos seus patrões, os 3 tiveram que se virar sozinhos. Eu sabia, você só queria me enganar. Minato resmungou enquanto saltava para dentro da floresta. Logo, ele retornou com 2 coelhos na mão. Capítulo 38. Minato, por que seu sapo invocado tem uma cauda? O mordomo que o acompanhava havia planejado originalmente convidar Takuya e os outros para almoçar com eles, mas ao ver os 3 comendo alegremente coelho assado, ele rapidamente engoliu suas palavras e silenciosamente retornou pelo mesmo caminho que tinha vindo. Observando a figura do mordomo se afastando, Minato ficou um pouco confuso. Esse cara está sendo muito amigável conosco? Ou é só minha imaginação? Ei, Takuya, você notou que essas pessoas são um pouco entusiasmadas demais conosco? Minato cutucou Takuya, que estava sentado ao lado dele com o cotovelo. Ele lembrou que Jiraiya havia mencionado que o relacionamento de Konoha com esses oficiais da corte do daimyo não era exatamente ótimo. No entanto, aqui estavam eles, sendo tratados com gentileza repetidamente, estava começando a parecer um pouco perturbador. Isso é porque eles acham que vale a pena nos aconchegarmos. Ou melhor, eles acham que vale a pena nos aconchegarmos com você, Namikaze Minato, Takuya respondeu casualmente mordendo seu pedaço de coelho. Se aconchegando comigo? Minato pensou perplexo. O que há de tão especial em mim que eles gostariam de se aconchegar? Por quê? Ele perguntou em voz alta. Porque seu professor é Jiraiya, e o professor de Jiraiya é Hiruzen Sarutobi. Essa resposta te satisfaz? Takuya disse, como se fosse óbvio. Esses oficiais realmente achavam que poderiam enganá-lo? Se fosse qualquer outro time, esses oficiais provavelmente já estariam em pé de guerra, talvez até exigindo um novo time de escolta. Mas em vez disso, eles estavam sendo tratados com tanta boa vontade. Se isso não valia a pena pensar, o que valia? Takuya não acreditou nem por um segundo que esses oficiais estavam sendo gentis com eles por causa do Uchiha. Não, o verdadeiro motivo da gentileza deles era Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage. Neste ponto do tempo, os lendários Sannin ainda não eram famosos no mundo ninja. Além de Tsunade, conhecida como a princesa de Konoha, tanto Orochimaru quanto Jiraiya eram meramente reconhecidos como gênios, mas suas reputações não chegavam nem perto do nível de Tsunade. No entanto, seu professor era Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage de Konoha. Jogando o último de seus ossos no fogo, Takuya continuou. Não se deixe enganar pelo quão altos e poderosos esses oficiais agem na corte do daimyo. Uma vez que eles deixam aquele lugar, eles não são nada. E isso inclui o daimyo.
Em outros países, o daimyo é a autoridade máxima. Mas na Terra do Fogo, um único olhar de Danzo é o suficiente para fazer o daimyo tremer nas botas. Essa é a diferença. Isso ocorre porque Konoha não é altamente dependente dos fundos fornecidos pela corte do daimyo. Mesmo que as relações com o daimyo se rompessem, Konoha poderia se sustentar por um curto período. Mas outras vilas não têm esse luxo. Essa é a disparidade. E além disso, o daimyo realmente ousa cruzar Konoha? Se ele ousasse, não levaria nem 3 dias para que outras famílias nobres o derrubassem e nomeassem um novo daimyo, que então sairia correndo para negociar com Konoha. Se alguém ouvir você, isso pode causar problemas, Minato sussurrou urgentemente, puxando a manga de Takuya. Uchiha Mikoto também lançou um olhar de advertência, sinalizando para ele parar de falar. Paredes têm ouvidos, afinal. O que Takuya disse pode ser verdade, mas tais coisas não devem ser ditas abertamente. Poderia causar muitos problemas. Oh, isso me lembra. Minato exclamou, batendo palmas enquanto se virava para Takuya. Eu aprendi a técnica de invocação que Jiraiya-sensei me ensinou. Minato já assinou um contrato com um animal de invocação? Isso é impressionante. Os olhos de Uchiha Mikoto brilharam. Ela sempre quis assinar um contrato com os gatos ninja, mas ainda não tinha encontrado a oportunidade certa. Claro, Minato não conseguiu evitar se encher de orgulho com o elogio, um sorriso presunçoso se espalhando por seu rosto. Ele esfregou o polegar sob o nariz e inclinou a cabeça para trás. Você está ficando convencido, hein? Espere só até eu ver sua invocação, vai me fazer rir. Vendo Minato se exibindo, Takuya sorriu. Você não invocou um Gerino, invocou? Ah, então você acha que é tudo isso, hein? Takuya pensou, sabendo muito bem o que estava por vir. Ele conhecia Minato de cabo a rabo, outros talvez não soubessem, mas Takuya sabia. Claro, Minato um dia se tornaria uma lenda, o Flecha Amarelo de Konoha, temido por inúmeros inimigos. Mas neste momento, bem, digamos que desajeitado pode ser uma maneira gentil de descrevê-lo. Principalmente quando se tratava da técnica de invocação, ele não era muito melhor que Naruto nos primeiros episódios. De jeito nenhum. Minato gritou, pulando como um gato cujo rabo foi pisado, seu rosto ficando vermelho de vergonha. Eu já invoquei com sucesso um sapo do Monte Myoboku. Aqui eu vou te mostrar. Com uma enxurrada de sinais de mão, Minato mordeu o polegar e bateu a mão no chão. Estrondo. Uma nuvem de fumaça surgiu do chão, e Takuya e Uchiha Mikoto se inclinaram para ver. Os olhos de Mikoto tremeram levemente enquanto ela levantava a mão para cobrir a boca, tentando não rir. Este é o seu sapo? Takuya pensou, olhando para a pequena criatura. As 4 patas do pequeno sapo estavam se debatendo no ar, claramente despreparado para a convocação repentina. Mas essa não era a melhor parte era a pequena cauda saindo de sua parte traseira. Em outras palavras, esse sapo ainda não estava completamente maduro. PFFFT, hahaha. Takuya não conseguiu mais segurar. Ele apertou o estômago dobrando-se de tanto rir. Minato, você está tentando me matar de tanto rir? Esse é seu sapo? Como isso é possível? Eu tinha certeza de que tinha acertado. Usei muito pouco chakra? Minato murmurou estupefato. Ele estava praticando em segredo, principalmente para evitar ser ridicularizado por Takuya, mas parecia que o destino tinha outros planos. Em vez de invocar um sapo de verdade, ele havia criado algo que ainda não era bem um sapo. Ao ver o rabinho fofo e balançante do sapinho, Minato sentiu uma vontade enorme de enterrar o rosto nas mãos e chorar. Tudo bem, é melhor você voltar, disse Minato com um suspiro, enxugando o suor da testa enquanto mandava o sapinho confuso de volta para seu reino. Ele esperava se exibir um pouco, mas em vez disso, sua tentativa saiu pela culatra, se transformando em um espetáculo humilhante. Sentindo seu orgulho ser atingido, Minato gritou, Takuya, você também tem um animal de invocação, certo? Invoque-o. Aposto que não é melhor que o meu. Não era segredo que Takuya tinha um animal de invocação. Até Uchiha Mikoto sabia sobre ele, mas nenhum dos dois sabia o que era, já que Takuya nunca o invocou na frente deles. Toda vez que perguntavam, ele simplesmente ignorava com uma resposta vaga. Boa tentativa, mas seus truques baratos não vão funcionar comigo. Se eu invocasse os meus, tenho medo de que isso te assustasse muito, Takuya respondeu, ainda enxugando lágrimas de riso dos olhos. Hahaha. Takuya riu tanto que seu estômago doeu, e lágrimas escorriam por seu rosto. Uchiha Mikoto também estava rindo tanto que mal conseguia respirar. Não que ela quisesse rir, mas o pequeno sapo com cauda que Minato havia invocado era simplesmente hilário. Mentiroso, eu não acredito em você, resmungou Minato, ainda tentando provocar Takuya, mas não adiantou. Ele escolheu a pessoa errada para mexer. Enquanto o comboio continuava sua jornada, Minato permaneceu mal-humorado pelo resto da tarde, ainda frustrado pelo sapo de cauda. Se as circunstâncias permitissem, Takuya tinha certeza de que Minato teria corrido para o Monte Myoboku para exigir uma explicação. Porque toda vez que ele tentava invocar um sapo, ele acabava com um gerino ou um sapo com rabo. As preocupações de Minato não eram infundadas. O comboio estava viajando o dia todo, mas eles não tinham coberto nem um terço da distância que uma pessoa comum poderia andar naquele tempo. Nesse ritmo, quem não ficaria frustrado? Takuya teve que admitir, o terceiro Hokage realmente sabia como apertar seus botões. Atribuir tal missão a uma equipe Chunin recém-promovida, sério? O dia não era tão ruim, mas a noite era quando as coisas ficavam difíceis. Com tantas pessoas, o acampamento ocupava uma área grande, e os 3 tiveram que se dividir para montar armadilhas, patrulhar e explorar potenciais ameaças. Mikoto, vá descansar. Minato ficará com o primeiro turno, e eu com o segundo, disse Takuya enquanto se acomodavam para a noite. No dia seguinte, o comboio continuou seu lento rastejar em direção à fronteira da Terra dos Rios.
Takuya, enquanto isso, subiu em um vagão de suprimentos para descansar um pouco, sabendo que precisaria de força para a vigília noturna. E assim, o comboio se aproximava cada vez mais da fronteira da Terra dos Rios. No posto avançado da fronteira do País do Fogo, os ninjas de plantão continuaram de guarda. Na calada da noite, uma grande força da Vila da Areia, usando a cobertura da escuridão, começou a se aproximar silenciosamente do posto avançado enquanto se infiltrava na Terra do Fogo. Capítulo 39. A equipe de escolta encontra o esquadrão de emboscada do terceiro Kazekage. Agite, agite, agite. O som da areia se movendo durante a noite era inconfundível. Na torre de vigia, o ninja patrulhando percebeu que algo estava errado. Ele mal teve tempo de suspirar, o que antes de baque um afiado espinho de ferro perfurar sua garganta e coração. Os dois corpos caíram no chão no topo da torre, sem nunca terem a chance de dar o alarme. Em seus olhos desbotados, os reflexos de figuras usando os protetores de testa da Vila de Areia brilhavam ameaçadoramente. Depois de despachar rapidamente os guardas do posto avançado, as armas feitas de areia de ferro retornaram para o lado do terceiro Kazekage. Avancem, ele ordenou, sacudindo sua capa enquanto liderava um grande grupo de ninjas da areia para as profundezas da Terra do Fogo. Mestre, há um grande número de ninjas não identificados se aproximando pela frente, alertou Sov. Descansando com as costas apoiadas em uma árvore, Takuya acordou instantaneamente. A principal razão pela qual ele pegou o turno da noite foi porque ele tinha Sov. Com as poderosas habilidades sensoriais de Sov, qualquer um que se aproximasse do acampamento seria detectado, especialmente aqueles que abrigassem mais intenções. Takuya não esperava que depois de 10 dias exaustivos na estrada, quando estavam prestes a chegar à Terra dos Rios, eles se deparariam com algo assim. A Vila da Areia está planejando atacar a Terra do Fogo? A possibilidade causou um arrepio na espinha de Takuya, e ele rapidamente despertou Minato e Uchiha Mikoto. Ele sinalizou por silêncio, então sussurrou urgentemente, peguem aqueles oficiais e saiam daqui, agora. Há um grande número de ninjas não identificados cercando o acampamento. Eles podem ser forças inimigas invadindo a Terra do Fogo. O que? Os olhos de Minato se arregalaram em choque, sua sonolência evaporando instantaneamente. Uchiha Mikoto também acordou sobressaltado, e juntos, eles correram em direção à maior tenda no centro do acampamento. Ali no meio da Terra do Fogo, com uma grande força não identificada de ninjas se aproximando, não era preciso ser um gênio para perceber que eles estavam em apuros. A melhor ação agora era pegar as pessoas importantes e sair, não ficar por ali e tentar afastar o inimigo. Vamos! Takuya assumiu a liderança, invadindo a tenda e nocauteando os oficiais ainda sonolentos. Jogando um por cima do ombro, ele saiu correndo da tenda. Enquanto corria, ele fez questão de deixar alguns presentes de despedida para os ninjas da areia. Dependeria do destino se esses presentes realmente explodiriam algum alvo azarado. Nem todo mundo teve o mesmo azar de Navaki, que acabou explodindo bem na frente de Orochimaru no campo de batalha. Algo está errado. Os oficiais foram levados. As ações repentinas de Takuya e sua equipe deixaram os guardas e atendentes em choque. Que tipo de missão de resgate é essa? Sem aviso, apenas agarrando as pessoas e correndo, os oficiais foram sequestrados pelos ninjas de Konoha. Os gritos dos guardas rapidamente espalharam pânico pelo acampamento, acordando aqueles que dormiam pacificamente. Takuya havia previsto isso e rapidamente gritou de volta. A Vila da Areia está invadindo a Terra do Fogo. Corram para salvar suas vidas. O que? A Vila da Areia? Eles estão invadindo a Terra do Fogo? Os atendentes e guardas que estavam lutando para resgatar seus mestres foram jogados no caos. Considerando que Konoha já estava envolvida em uma batalha feroz com a Vila da Chuva, uma invasão durante esse tempo não estava fora de questão. Conforme Takuya e sua equipe desapareciam na floresta, o acampamento caiu em completa desordem. As pessoas gritavam e fugiam em todas as direções, abandonando suprimentos e objetos de valor deixados para trás. Kazekage-sama, parece que as pessoas naquele acampamento nos descobriram. Matius. O rosto do terceiro Kazekage escureceu. A descoberta deles não foi o resultado que ele esperava. Após cruzar a fronteira e neutralizar o posto avançado, os batedores relataram a presença de um grande acampamento à frente. A julgar pelo tamanho e suprimentos, parecia pertencer à corte do daimyo. O Kazekage ordenou que suas forças cercassem o acampamento e eliminassem todos para evitar que as notícias da invasão da Vila de Areia vazassem. Mas antes que pudessem se aproximar, o acampamento explodiu em caos, seu disfarce foi descoberto. Estrondo. Em pânico, alguns dos guardas e atendentes tropeçaram nas armadilhas que Takuya havia preparado. A explosão que se seguiu destruiu o acampamento já caótico, transformando-o em uma cena de pandemônio total. Enquanto explosões e chamas irrompiam atrás deles, a expressão de Takuya ficou séria. Minato e Uchiha Mikoto, ainda em choque, perceberam que ficar para lutar não era uma opção. Eles tinham que voltar para Konoha e entregar a informação. Quanto aos outros no acampamento, eles teriam que se defender sozinhos. Mestre, alguém está nos perseguindo. Vocês dois vão na frente. Eu cuido dos que estão nos perseguindo, Takuya disse, parando. Ele largou o oficial que estava carregando e gesticulou para Minato e Uchiha Mikoto continuarem andando. Se ninguém ficasse para trás para deter os perseguidores, eles logo seriam alcançados. Tenha cuidado, disse Minato, sem perder tempo com argumentos. Uchiha Mikoto também assentiu, entendendo a gravidade da situação. Takuya era o líder da equipe e seu membro mais forte. Fazia sentido que ele ficasse para trás e lidasse com o inimigo. Pouco tempo depois que Minato e Mikoto partiram, um esquadrão de ninjas chegou ao local. Era um time padrão liderado por Jnin com o Jnin e 3 Shnin, e o Jnin era um marionetista bem conhecido da Vila da Areia. Então, é só um pirralho de Konoha. O Jnin da Areia zombou, manobrando seus bonecos para mais perto enquanto ele cautelosamente examinava a área. Você causou todo aquele caos no acampamento, não foi? Como você sequer detectou a nossa aproximação?
Não havia outros ninjas de Konoha por perto, mas o Chunin da areia permaneceu cauteloso, tentando enervar Takuya com suas palavras. Em sua experiência, uma criança tão jovem seria fácil de abalar ao enfrentar uma ameaça real. Garoto, seus companheiros de equipe te abandonaram e fugiram? Não, eles simplesmente não precisavam ficar por aqui, Takuya respondeu calmamente. Ele fechou os olhos e quando os reabriu, eles brilharam com uma luz carmesim. Sharingan. Os 4 ninjas da areia ficaram surpresos. Eles não esperavam que esse garoto de Konoha, que não parecia ter mais de 10 anos, fosse do clã Uchiha. Que diabos, desde quando os Uchiha começaram a ter filhos de cabelos brancos? E para completar, esse garoto Uchiha tinha o Sharingan de 3 Tomoe. Quando os Uchiha produziram tal prodígio? Isso não é bom. Não olhe nos olhos dele. Capítulo 40. O terceiro Kazekage persegue. Antes mesmo de poder pronunciar a palavra olhos, o Jonin da areia de repente sentiu o mundo girar ao seu redor. Em um instante, ele se viu em um lugar pitoresco, cercado por flores de cerejeira florescendo. O cenário sereno, juntamente com a música suave que começou a tocar, o fez sentir uma vontade irresistível de dançar. Capitão. Ao ver seu capitão congelar de repente e ficar em silêncio, os 3 Chunin da areia ficaram estupefatos. O capitão foi pego em um genjutsu inimigo. Assim que eles estavam prestes a intervir e quebrar o feitiço, seu capitão se moveu de repente. O Jonin, agora preso no genjutsu queda de Sakura em larga escala, levantou uma mão em um gesto delicado, colocando a outra mão no quadril. Seus pés se juntaram, joelhos dobrados, e ele começou a executar uma dança embaraçosamente estranha. Capitão. Observando seu líder normalmente severo e sério dançando daquele jeito, os 3 Chunin da areia ficaram completamente sem palavras. Eles nunca imaginaram que seu capitão rigoroso e prático dançaria, e certamente não de uma forma tão vergonhosa. Você acorda o capitão, nós vamos acabar com aquele pirralho? Um dos Chunin começou a dar ordens, mas de repente sentiu um sussurro arrepiante em seu ouvido. Você está tentando me derrubar? O sinistro carmesim do Sharingan de 3 Tomoe brilhava na escuridão como os olhos de um demônio, o Tomoe girando lentamente. Encolher. Uma lâmina ninja atravessou suas costas, cortando seu coração e saindo pelo peito, com sangue ainda pingando da lâmina afiada. Quando vocês todos subestimaram esses olhos? A figura de Takuya pareceu se materializar como um fantasma enquanto ele retirava sua lâmina, cortando rapidamente os outros 2 Chunin que já estavam presos em seu genjutsu. Já faz tanto tempo assim que o ninja da areia enfrentou um Uchiha Jonin? Para ser tão lento, eles deveriam saber melhor. Ao enfrentar alguém do clã Uchiha, especialmente um com o Sharingan de 3 Tomoe, o melhor curso de ação é correr. Patético. Takuya finalmente entendeu porque mais tarde Uchiha Shizui e Uchiha Itachi conseguiam cortar inimigos como se não fosse nada. Com o genjutsu, seus inimigos estavam tão indefesos quanto cordeiros indo para o matadouro. Você pode até mesmo levar o tempo que for necessário para decidir de qual ângulo atacar. Não é de se espantar que o clã Uchiha ousasse reivindicar o título de clã mais forte do mundo ninja. Eles tinham todo o direito. Especialmente depois que o clã Senju tinha essencialmente desaparecido na população em geral, a reivindicação dos Uchiha de ser o clã número 1 era difícil de contestar. Quanto ao clã Hyuga, que sempre pareceu competir com os Uchiha pelo primeiro lugar, Takuya apenas sorriu e não disse nada. Ele admitiu que o Tenseigan era impressionante, mas o Byakugan, bem, era apenas razoável. Comparar o Byakugan ao Mangekyou Sharingan, ou mesmo apenas ao Sharingan de 3 Tomoe, não era realmente justo. Se alguém em Konoha quisesse argumentar que os Hyuga estavam no mesmo nível dos Uchiha, eles eram bem-vindos, mas era melhor não levar tais alegações muito a sério. Sinceramente, essa foi uma dança feia, Takuya murmurou, observando o Jonin da areia continuar sua performance estranha. Com um lampejo de sua lâmina, a cabeça do Jonin foi lançada voando. Takuya rapidamente selou o corpo em um pergaminho antes de colocá-lo sobre o ombro e perseguir Minato e Mikoto. Um genjutsu de dupla camada exterminou um esquadrão inteiro liderado por Jonin. Mesmo sendo apenas um esquadrão Jonin padrão e não de elite, isso ainda foi um feito impressionante para Takuya. Depois que ele trouxesse de volta o corpo do Jonin da areia, ele ganharia bastante mérito e elogios. A dança Sakura da morte social foi ainda mais eficaz do que ele imaginava, o Jonin nem teve tempo de reagir antes de ser pego. Takuya havia ativado seu Sharingan com a intenção de mirar nos 3 Chunin, não nos Jonin. Um genjutsu especializado havia sido suficiente para lidar com os Jonin. Até mesmo o controle do genjutsu que ele exerceu com seu Sharingan de 3 Tomoe superou suas expectativas. Talvez eu devesse começar a focar mais em genjutsu, Takuya refletiu consigo mesmo. Ele então pensou Sove, se alguém se aproximar, avise-me imediatamente. Entendido, mestre, respondeu Sove, a pequena raposa branca que havia encolhido para um tamanho pequeno no espaço selado de Takuya. Embora parecesse preguiçosa, bocejando enquanto estava deitada ali, ela estava na verdade mantendo uma vigilância atenta sobre os arredores. Qualquer sinal de um inimigo, e ela alertaria Takuya imediatamente. E se ele não conseguisse reagir a tempo, Sove pularia para fora do espaço fechado e se juntaria à luta. Algum problema? Takuya logo alcançou Minato e Mikoto, seu Shunshin no jutsu muito mais rápido que o deles. Sem problemas, Takuya sorriu. Só um esquadrão de Jonin, eles foram cuidados em pouco tempo. Quando voltarmos, terei acumulado bastante mérito. Mas parece que o terceiro Kazekage pode estar no nosso encalço, então é melhor acelerarmos o ritmo, a menos que vocês queiram enfrentar o chamado Kazekage mais forte. Eu juro que vou te matar. Um esquadrão Jonin, eliminado em pouco tempo? Minato quase engasgou com sua própria saliva, sentindo uma vontade avassaladora de socar Takuya. Mikoto também parecia exasperado, claramente irritado pela ostentação casual de Takuya. Felizmente, a menção de Takuya ao terceiro Kazekage assustou os dois e eles começaram a acelerar o passo. Ninguém queria ficar por perto para enfrentar o homem conhecido como o Kazekage mais forte.
O fato de o terceiro Kazekage não estar perseguindo-os pessoalmente já era uma bênção. Eles não ousariam ficar. Ao ver os dois entrarem em pânico e acelerarem, Takuya não conseguiu evitar rir. Ele queria dizer a eles que mesmo que o terceiro Kazekage os alcançasse, o esquadrão deles ainda poderia recuar com segurança. Mas Minato e Mikoto precisavam aprender a não depender dele para tudo. Dar um pequeno susto neles provavelmente era uma coisa boa. Quando ele descobriu que o esquadrão que ele havia enviado para perseguir o inimigo havia sido completamente eliminado, o líder Jonin desaparecido. A expressão do terceiro Kazekage tornou-se sombria e perigosa. Os ninjas da areia ao redor prenderam a respiração com medo de atrair sua ira. Eles coletaram algumas informações básicas sobre o esquadrão de escolta das pessoas no acampamento. Apenas 3 crianças, e apenas no nível Chunin. No entanto, um esquadrão liderado por um Jonin foi eliminado enquanto os perseguia. Qualquer um acharia isso difícil de engolir. Se essa informação chegasse a Konoha, o plano da Vila da Areia de emboscar Konoha estaria completamente arruinado. Continue perseguindo-os. Não podemos deixá-los levar essa informação de volta para Konoha, ordenou o terceiro Kazekage, enquanto uma grande nuvem de areia de ferro se reunia a seus pés, levantando no ar enquanto ele voava na direção em que Takuya e os outros haviam fugido. Mestre, alguém está nos perseguindo do céu. A voz de Sove de repente alertou Takuya. Ele parou por um momento antes de continuar a correr, chamando os ofegantes Minato e Mikoto. Ei, você sabia que o terceiro Kazekage sabe dançar? Minato quase tropeçou nos próprios pés, quase colidindo com uma árvore. Você está falando sério fazendo piadas em um momento como esse? Quem diabo sabe se o terceiro Kazekage sabe dançar ou não? Ninguém perderia tempo reunindo informações tão inúteis. Takuya, essa piada não teve graça, disse Mikoto, ofegante. Ela sentiu que realmente precisava de um descanso. Se eles não precisassem se explicar quando voltassem para a aldeia, ela teria alegremente jogado o pesado fardo que carregava no chão. Por que esse cara tinha que ser tão pesado? Isso está me matando. Não, estou falando sério, porque o terceiro Kazekage está aqui, disse Takuya, parando no meio do caminho. O terceiro Kazekage? Os rostos de Minato e Mikoto ficaram pálidos, suas expressões encharcadas de suor cheias de choque.